Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E antes da gente começar, eu já quero pedir para você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo. E uma coisa muito importante, galera, a gente tá com ainda uma vaga de patrocinador para você divulgar seu produto, a sua empresa. A gente tem 3 vagas, são 4 vagas, tem 3 preenchidas, falta uma só. Se você quer ajudar a gente nessa obra aí, evangelizar e levar a história de vida das pessoas aí para casas de milhares, chama a gente no Instagram, lá no direct, que a gente passa. O valor de investimento é bem baixinho. E hoje a gente tá com mais um casal da Poema. O pessoal fala, meu, esse canal aí é da Poema, né? A gente tá com mais um casal aqui, o Silvinho e a Michelle. Eu vou deixar eles se apresentar. Eles cuidam bastante ali da parte da família ali da Igreja Poema, dá essa assistência, mas vou deixar eles apresentar aí para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Como já falou, estou achando Silvinho, esse tamanho justifica, Silvinho. Então já é de longa data que a turma chama assim. Nós estamos na Poema desde 2018 e estamos casados já 22 anos, 31 anos juntos. Caramba! Namoraram bastante até, né? Começamos muito cedo. Namorou muito bastante. Cedo. Nós bastante tempo. Eu gosto de falar pra gente, contar que a gente é novo, que na verdade nós fomos prometidos, entendeu? 31 anos é o que nós temos de idade. Antes de estar na barriga já estava prometido, né? Rapaz, mas não é, nós começamos muito cedo. Não é conselho para nenhum jovem seguir isso, né? Mas no nosso caso foi um milagre de Deus mesmo. Um milagre que nós vivíamos uma vida complicada, viu? Acho que vamos fazer apenas um início de saudação aí, conforme for a gente vai entrando nisso. Porque a gente começou muito cedo, né, a namorar. E a gente sempre fala, né, que a gente não é o exemplo a ser seguido nessa questão de como namorar, como iniciar um namoro. Exato. Porque a gente era muito novo, eu tinha 12 para 13 anos. Nossa. Silvinho, você aprontou, Você Silvinho. tinha o quê? 15? O pai 15 dela para queria, 16 anos. O pai dela queria ver o diabo, mas não queria me ver, rapaz. Hoje eu entendo isso, né? Porque se fosse a minha filha, talvez eu tivesse A gente não tinha essa esse perfil, né? consciência. Poxa. E aí... Ainda bem que deu certo. Mas porque o Senhor realmente entrou na Bem nossa trabalhando. vida e aí houve uma reviravolta. Mas eu sempre falo, até nós temos filhos hoje adolescentes, né? E um menino, uma menina de 12 para 13 anos, ele não consegue administrar pilotando um carro, administrar uma empresa ou tantas coisas da vida. Como que a gente vai achar que vai conseguir administrar um relacionamento amoroso? Não tem condição. E aí nós sofremos inúmeras coisas. Nossa, foi assim, pulamos muita etapa da vida, coisas assim que hoje a gente sabe que Deus entrou no negócio e transformou. Mas em consciência mesmo, nós sofremos muito, fizemos muita coisa errada, muita machucadura, muito problema com os nossos pais. E normalmente essa diferença de ser muito nova, o pai não deve ter deixado, aí tranca dentro de casa, aí dá jeitinho de querer sair, né? Então, no nosso caso, foi um pouco diferente, porque nossos pais permitiram. Entendeu? Eu sou da sua opinião, já que aconteceu, é melhor estar próximo do que, né? E aí, e também nossos pais não tinham, assim, essa consciência que nós temos hoje, que eles também têm hoje, porque eles também hoje são cristãos, né? Então, é um outro estilo de vida, uma proposta de realidade de vida muito diferente do que a nossa família tinha há 31 anos atrás. Eu também comecei a namorar muito cedo, 14 anos também. Aí namorava dentro de casa, mas mesmo assim, é criança, né? Não é pra namorar. Não tem essa estrutura, né? Sim. No nosso caso, como a gente... Cara, nossas famílias tinham seus princípios, né? Sempre zelando por esses princípios, assim, da Você pega, vida. mas na nossa geração, fala na nossa geração, eu tenho 40 anos, né?
Sim, nós já passamos dele. Mas pega ali basicamente a mesma geração, né? Sim. Você vê os pais, mesmo que não era assim, né, ali na linha cristã, não era evangélico, mas era muito voltado com a questão católica, né? De princípio, né? Princípio, casa, Não né? namorar cedo, família. Hoje que distorceu tudo, né? Hoje que tá mais complicado, né? Hoje a maioria dos pais e mães não quer saber do filho, larga filho de qualquer jeito, não sabe onde tá, não cuida, não quer saber, quer viver a vida deles. Do jeito Aí que normalmente quiser, o né? casal tá junto só por tá, porque já em casa já tá separado. Então virou uma Hoje bagunça. separou também. Mas na nossa época ainda tinha aquele negócio da mãe, mesmo que o pai fosse aquele cara, né, que a mãe quisesse largar, a mãe não largava. A minha mãe até brinca hoje com meu pai, se eu roeu a carne, agora vai chupar o osso, né? Brinca assim, né? Sim. Porque existiam os princípios lá atrás. Mesmo quando a pessoa não era um cristão, assim, fervoroso de frequentar, mas os princípios ainda ali existia, né? Existia, Que hoje sim. meio que se perdeu, né? Você quer o pé pertinho, amor? Vamos mais pertinho de você. Isso. Quer ficar pertinho também? Acho que para início, né? Falando do nosso namoro, acho que foi assim. Nós namoramos 7 anos. Depois nós nos convertemos e noivamos 2 anos. Em seguida casamos. E aí, mais 22 Aí anos o processo de conversão foi ali dentro do namoro, então. Foi no final desses 7 anos aí. final dos 7 anos. Acho que Deus completou um ciclo. Você chega da sujeira que vocês estão. Porque, claro, é muito longo isso, mas assim, a gente tava aprontando demais já. Né? Nós andávamos por aí, poxa. É uma vida Calma, sem não, isso. nenhuma regra, Não, sem isso aí. Adolescente, Não, né? e 7 anos. Sem Jesus é. É uma vida já, né? É uma vida. Era. Então, quer dizer, já construiu uma vida. E outra, Então, você, nós tinha- sem ali a base cristã, você gera muita, né? Nossa, foi muito. Porque já tem muita liberdade pra tudo, né? Pra 7 tudo. anos realmente Pra é uma vida, né? Nós bebíamos junto, nós íamos pras baladas junto, nós cresceu, brigávamos aprendeu junto. tudo junto, né? Tudo junto. Aprendeu Então, tudo assim, junto, né? só que assim, a nossa vida já estava bem machucada e avançada. Então, por exemplo, eu já não podia andar mais normal na cidade, eu aprontava muito, brigava muito. Quando a gente foi assim pra culto ali na associação, passava um filme nas Nossa, cabeças, porque foi. nossas baladas de Aí eu participei lá também. Eu participei lá também. mingau dançante, era ali. Fiz parte dessa época Só da que associação. nós também. estávamos com uma vida bem suja já, né? Então era entrar e alguém falar, fulano, tem que ir embora. E Só entre nós também, né? A gente não sabia o quanto de problemas emocionais a gente tinha, né? Por não ter experiência. Era um carro muito grande, né? Um relacionamento é como uma Ferrari. Sim. E a gente não tinha noção nenhuma do que a a gente gente... ia levando a vida, né? do jeito que tava, Como é que tá e conduzia que tava. né? Brigava, você fica em sua casa por mim. Vai então, eu vou pra lá também. E só que, querendo ou não, você não percebe que isso vai gerar um relacionamento mais à frente, que isso vai pedir conta, que vai chegar um momento que você vai ter que pôr isso na mesa. Fala, olha, isso aqui que nós fazíamos, isso aqui não vai ter mais. Ó, isso aqui nós precisamos pontuar, isso aqui nós precisamos melhorar. Não tinha Você sabia que isso né? causou tal coisa na nossa vida? Você sabia que agora a gente ia pagar tal mancha? Como que a gente faz isso? Não Como que a gente tinha, faz né? aquilo? Não tinha. Ia fazendo e depois só que ia Foi ver acumulando o tudo, rolo né? que deu. Acumulando. Foi. Mas, eu não sei se já pode entrar num processo de Pode, conversão, né? Porque pode. se for contar toda a sujeira, tudo que a gente fez, Pode. pelo Deixa amor. essa parte, já foi, Pega graças a o Deus. ponto ali que virou a chave, que fez, a gente precisa tomar uma atitude da vida. Do jeito Eu que tá, não dá. primeiro fui. Foi você que foi primeiro? Na verdade, foi na casa dos pais do Silvio. Eles tinham acabado de se converter. E aí eu comecei a ver aquilo e receber a palavra de Deus dentro da casa dele. Nossa, que legal. Foi os pais que Foram foram os primeiro. pais, os Legal pais. isso, né? Meus pais eram da igreja católica. E eles começaram aquele processo de Renovação renovação carismática, lendo a carismática. escritura, e meu pai começou lendo, e foi assim, peraí, mas tem coisa aqui que tá errada, tem coisa aqui que ninguém me falou, e isso E foi... ele queria Aí começou a se buscar aprofundar mais. e foi ver que não era muito Aí, aquilo ali que o pessoal pregava, né? Mas ele queria mais mesmo. Sim. Você vê que É o o Espírito Santo já trabalhando, lá mesmo na né? renovação carismática tocava muito nele, na minha sogra. E eles queriam buscar mais. Você vê, o Zé Jesus. Barreto praticamente foi isso daí Eles também, saíram né? juntos. Saíram então juntos. foi Eles isso aí, eram amigos ali, meu pai, o Migoto e o Zé Barreto queimou saíram todo mundo juntos. junto. Após eles terem saído, aí eles foram para a igreja juntos, né? Até o próprio Zé mesmo. Eles foram para a igreja juntos. E nesse processo foi meu pai, minha mãe, um dos meus irmãos, o menor, o meu irmão, o maior, e a minha irmã.
que A mais era velha. minha amiga, que era a gente parceira, andava parceira, muito né? junto. E E a aquilo me tocou mudança muito, dela, né? Me tocou muito, porque foi assim, radical, sabe? E aquilo me instigava. Eu falei, mas como pode? Eu falei, Foi ela que chamou atenção, que mais chamou atenção. E eu falava assim, nossa, mas até sua fala, o seu jeito, o seu comportamento, você é outra pessoa. E ela, nova também, não sabendo explicar o que estava acontecendo nem com ela, né? Ela falou assim, não, é que agora Jesus entrou na minha vida. Você vai entender, calma que você vai entender. E aquilo, quando ela falava que eu ia entender, mas ela só ria Curiosa, né? Nossa, aquilo gerava dentro E de aquele mim. vai entender com felicidade, né? Que você fala, da onde que tá vindo isso daí, né? E aí o que acontecia? Eles eram recebiam muito na casa deles, né? Os irmãos que tinham se convertido junto com eles, saído junto e tal. E a gente tava indo lá. Gente, mas essa intriga gerou uma fome que eu não sabia dizer o que era. E aí tinha um dos amigos, né, da minha sogra, tudo, que sentava na mesa e o cara chegava lá e ele me mirava. E ele era direto comigo e assim, eu queria bater de frente com ele. Falei, nossa, não, eu tenho que ter argumento, né? Eu tenho que ter Tem que saber me defender aqui de algum jeito, né? E na verdade foi o próprio Deus mesmo mexendo dentro de mim para que eu quisesse mesmo ir na minha cabeça poder derrubar as teses dele, os argumentos dele, mas na verdade daí Jesus veio e me derrubou primeiro, né? Com amor, com graça, com misericórdia. E ele, todas as vezes que ele terminava de falar comigo, era uma frase muito pontual, que ele falava assim, olha, depois dessa conversa, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Todas as vezes ele acabava a nossa conversa assim, olha, depois dessa conversa, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E ali, verdade, minha vida nunca mais foi a mesma, de todos os sentidos. E aí começou o nosso relacionamento, porque muita coisa que a gente já fazia, mesmo eu sem ir à igreja, né? Eu já criei em Jesus, já tinha Jesus, só que eu não tinha assim me rendido de fato ou tido entendimento mesmo. Mas tinha coisas que a gente já ia fazer, lugares que a gente frequentava, eu ia beber, eu ia fazer alguma coisa. Já não ficava mais legal, né? Nossa, aquilo era quadrado, o ambiente era ruim. Você começa a não se sentir mais parte desse mundo, né? É, porque Parece eu que você fui sendo tá sendo excluído, né? É isso aí. Vai sendo excluído, né? Eu Falando, fui não sendo tá- convencida pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do Sim. juízo é o Espírito Santo. E eu estava sendo convencida, mas eu não tinha entendimento disso. Fui para a igreja, de fato, no dia que eu fui, não sabia, né? Mas na linguagem deles, eles falavam muito de aceitar Jesus. Falei, então eu vou lá para me fazer isso. Até então você não tinha ido pra igreja. Nunca. Só era na casa dele. Isso de aceitar Jesus, eu não sabia que a gente só precisava ir uma vez. Eu fui umas 5 vezes. Tem mas muita gente aceitei que bem faz isso. aceitado. Confirmado. Não, mas assim, eu acho que quando o pessoal fala a questão de aceitar Jesus, né? Esses dias atrás foi na época da associação. Eu já tava quase 2 anos convertido, batizado. Mas você nunca tinha ido lá Ela na falou que frente, foi. assim. Eu nunca fui lá na frente. Sabe quando cai a ficha? É. Eu fui depois de 1 ano e meio. Porque pra mim foi no meu lugar ali mesmo. Foi, mas eu Pra nunca alguns tive. é mesmo, Eu né? falei, Pra meu, alguns. mas daí caiu a Eu já ficha. fui Foi o Espírito Santo 5 vezes, me incomodou. Eu falei, mas você já batizou, já fez tudo. Que hora que você vai lá na frente? Ó. Pra me honrar, né? Aí eu fui, até o Diogo, o pastor Diogo, que pegou e orou pra mim. E foi bem legal. E eu tinha deixado isso passar em branco. Depois de 1 ano e meio, quase. Depois que eu fui o Espírito entender Santo que era me- tipo, quando você tá começando a ir pra igreja. Ah, tá. Entendi. Eu aceitei bastante, Porque então com o também coração se crê e com a boca confessa, sim, né? Que sim. a Cristo. Sim. E eu fiz isso naquele dia. E, gente, foi tão rápido, né? Que naquele dia eu não entendi nada do que aconteceu no culto, essa é a palavra, entendeu? Assim, você fala assim, o que pregoou? Não sei nada, porque na minha cabeça eu tinha que ter aquele ato, né? Então eu fiquei esperando o tempo todo e Você rolou. ficou focada no final do culto. Fiquei. Era um convite. Quando acabou, a pessoa, era uma mulher, ela não fez, né, que a gente chama de apelo, alguns, né, Ficou chamam de... ficou agoniado. Eu fiquei esperando, falei, ué, mas que negócio é esse? Aí foi encerrar, e o pastor que foi encerrar, ele falou assim, gente, olha, podemos encerrar tudo, mas Deus está falando aqui comigo
tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu só lembro de estar lá na frente. Nem terminou de falar. E o irmão do Silvio junto comigo, que era o irmão também, nós todos éramos evangelizados por, assim, a linha de produção. Sentava assim e a galera... E aí, naquele dia, eu entreguei minha vida, né, assim, publicamente ali para Jesus. E veio uma irmã e orou por mim. E naquele mesmo dia, quando ela terminou a oração, ela falou assim, olha, a partir de agora, assim diz o Senhor, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu falei, meu Deus, era a palavra que eu recebia. E eu fui batizada com o Espírito Santo. E de verdade, até hoje, né? Daí foi em 98, e só quanto tempo? 25 anos. Minha vida todos os dias nunca mais foi a mesma e continua não sendo a mesma. Sempre, ontem a gente tá falando disso em casa, né? Tá falando desse processo da Mirelle, né? O Pipo até deu uma palavra pra ela, falou pra ela, você chegou a assistir? Acho que não deu tempo. Assisti. A pregação da segunda fogueira, né? E o Pipo deu uma palavra pra ela, falou, Mirelle, o que você passou, tudo que você fez, né? Ela era gordinha, aí emagreceu, aí teve aquela adoração ao corpo, né? Antes de se converter, a aprovação das pessoas, né, de querer mostrar o corpo, o pessoal vir elogiar, aceita, né? Que é uma coisa pro mundo que é normal, porque é uma pessoa que era obesa, que nunca teve um elogio. Sim. Quando emagrece, o que ela quer mais ver as pessoas elogiar e falar que tá bonita, que tá bem, né? E do que Deus fez? Se converteu, Deus voltou ela lá atrás. Ela falou, agora você vai mostrar todo o processo comigo. Então é isso que tá essa briga dela. Aí, que agora ela precisa mostrar me converti, o processo agora com Cristo. Jesus está tirando toda a sujeira, né? Oi, Cris. Hoje nós vamos servir para vocês uma parmegiana. Legal, Cris. Obrigado. Bom, licença. Obrigado, Cris. Então, daí o Pipo deu essa palavra para ela, ela foi assistir para entender. Sujeira. Então, acho que é normal tá uma bagunçada assim, né? Até ele consertar, colocar ali na linha. Todos nós passamos por isso. E olha, muitas pessoas acham que é só no começo. Na verdade, são as estações da vida que vão mudando, é necessário as mudanças. Cada estação vem os alinhamentos, né? Isso aí. E pra você ver, ter uma ideia, hoje, falando em questão do nosso trabalho, né? Assim, já faz muito tempo já que, tipo assim, o nosso trabalho 90% é online, né? Que a gente é coach, faz emagrecimento e tal, tem cliente para todo mundo. Então sempre foi online. Até hoje, essa migração de a gente montar um consultório em casa para atender, foi o direcionamento que Deus deu para atender o pessoal da igreja. Então em casa, a gente só atende o pessoal que é da igreja. A gente não faz atendimento externo. E no online, hoje 85% das pessoas que a gente cuida é cristã. E foi uma época que foi muito louca. Começava a chegar mensagem para perguntar da nossa consultoria, eu ia abrir o WhatsApp, o status, ou tinha um versículo, ou tinha alguma coisa, eu começava a conversar, parará. Você é cristã? Sou sim e tal, não sei o quê. Então Deus tem isso, Deus mudou. Vocês estão cuidando do corpo das pessoas, sim, mas também cuidando do corpo de Cristo. Sim. Mudou totalmente. E cá entre nós. Difícil, hein? Cuidar de cristão, cara. Porque toda mesa, comer, né? Comida. Né? Todo encontro, comida. E é uma situação que, assim, que pra gente é um desafio. Porque é mudar conceitos, né? Sim. E hoje você vê, não é nem nossa igreja. A maioria das igrejas estão pregando isso, né? Que a gente, como cristão, a gente tem a obrigação de cuidar do templo do Espírito Santo. E tem muita gente largada nisso, né? Daí. Então, olha assim, o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Então a gente tem esse propósito de realmente estar cuidando do pessoal. E ele mudou. Como ele mudou aqui o canal, como ele mudou a vida, como ele está mudando a Mirelle, trazendo isso à tona e mostrando, para a gente viver o propósito que ele pôs para nós. Eu falei para a mulher, eu tô vendo que não é fácil para a mulher passar por tudo isso daí. Homem foi o que eu falei, a gente é muito pai pá. Né? O cara falou mal, você dá uma arregaçada no cara lá e fecha o Instagram e vambora. Mulher tem o sentimento, né? Sim. E eu vejo que tá sendo um processo muito doloroso. Eu falei, amor, se eu não tivesse tanta certeza que o que você faz na rede social é Deus que te colocou e é ali que ele vai te usar, eu já tinha falado pra você largar a mão disso daí. Mas que nem não fui eu que falei, não fui eu que percebi. Teve uma época que ela ia lá na frente, ou ela tava do meu lado, a gente entrava em oração, eu fechava o olho, abria, tinha uma mulher orando na cabeça dela. Eu fechava o olho, olhava, era outra. Eu, tipo assim, era 3, 4 num culto. E todo mundo entregando a mesma palavra. O Israel que veio fazer o stand-up lá pra gente no staff.
Ele fez o stand-up, ele até brincou comigo no meio da galera lá. Acabou o stand-up, ele deu um testemunho. Acabou o testemunho, ela olhou e falou, amor, foi pra mim, né? Foi. Então, tipo assim, não é o Marquinhos. Deus já mandou 500 pessoas falar pra ela. E ela tá nesse processo de aceitar tudo isso daí. De absorver, de amadurecer, né? De saber levar isso daí pras pessoas. Porque o que ela faz é difícil de se fazer. As pessoas confiar no que a pessoa tá falando. A transformação, né? Começa primeiro em nós e depois vai alcançando, vai derramando no outro. E a pessoa conseguir enxergar né? nela que ela pode vencer também. Porque os clientes nossos de consultoria é mulher com 150 quilos, 130 quilos, homem de 180 quilos. A linha nossa é uma galera pesada, então a gente tá salvando vida. E Deus sempre encaminha por um propósito, né? Porque a partir de que Ele transforma a nossa vida, claro que primeiro momento... nos resgatando para Ele, para que a gente, né, foi religado de novo com Deus, e essa é a salvação manifestada aí na nossa vida, que é maravilhoso. Mas depois disso, Deus vai alinhando a nossa vida com o propósito que Ele tem para nós enquanto nós estamos aqui. No caso da minha vida foi assim, e Deus queria também um relacionamento com, né, meu e do Silvio, e fazer isso, que é o propósito que a gente vive hoje. E é pra você ver onde começou disso. E o que vocês fazem hoje, né? Aí você começa a enxergar lá tudo lá atrás, né? Você vê, agora eu entendi por que eu passei por isso, por que foi assim, por que foi assado. Aí você vê que Deus vem construindo desde lá de trás. Coisa que você nem entende, né? É bem na assim. época, né? No caso, quando a Michele foi para a igreja, para mim foi um choque, porque eu olhava e falava assim, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. E você, nessas reuniões que tinha, onde você estava? Então, onde você se escondia? Eu tava tomando uma, né? Você ficava sozinha e... Ela ia para a igreja, ela ia para as vigílias. Nós somos bem cuidados. As pessoas que se aproximaram de nós, vou contar um pouco antes até eu chegar, né? Mas depois que eu falo disso, eu me lembro disso. Ela foi para a igreja e eu não queria saber disso, porque tá muito bem o que eu tô fazendo. Né? Tava tranquilo, né? O negócio meu era, tô batendo um futebolzinho, tá gostoso, tô querendo seguir isso aí, tô bebendo de segunda a segunda, eu gosto disso. Tava tranquilo ali. A gente tinha uma vida de casado, porque pensa, estão namorando, a gente tá aprontando. Não, 7 anos junto, e, cara, o pai e a mãe já pegou confiança, quer viajar, quer fazer fase, já virou, todo problema que tinha já tinha acabado, né? As pessoas... Aparentemente, né? As pessoas apareciam na nossa vida e era assim, cara, você vai vir aqui, tal cidade, o quarto de você já tá reservado, chegava lá, já tava acostumado, o carro, né? Entendeu? Então nós achávamos que, nossa, que vidão, hein? A vida é assim. De repente ela se converteu. Pra mim era o que a vida era de verdade, né? Pra mim era uma linguagem assim muito brusca, que foi uma mudança brusca, que foi importante que tivesse sido brusca pro jeito que nós vivíamos. Só que daí eu comecei a infernizar a vida dela. Falei, não, que ia trazer de volta, né? Não, que volta isso. Pra cá, que tá bom, né? Eu chegava em casa do culto, já todo diferente. Eu meti o pau. Falei, não, que é isso? Às vezes minha mãe entrava, filho, você não pode falar assim com ela. Eu falei, não, vocês fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela. Agora não pode mais isso, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Acabou com a minha vida. Acabou as brincadeiras, né? Acabou tudo. Só que daí eu comecei, e eles começaram na oração. Ela começou a fazer um propósito. Aí eu fui aprender o que era isso, né? Deus confirmou pra ela, que foi assim, que não, é esse cara bonito mesmo pra você. Vai ter que pôr o bicho na rédea. Aí, só que eles começaram na oração, do jeito certo. Alguém vinha, dava uma palavra pra mim muito sabiamente, sabe? Dá uma cutucadinha, dá uma bicadinha e saia fora. E aquilo fazia algo no meu coração que eu não sabia discernir. Porque ficava umas palavras queimando, eu ia fazer alguma coisa, parece que aquela palavra ficava me acusando. Mas na verdade não era uma acusação, era Deus chamando e falou assim, essa vida não é pra você. Até um dia que eu fui pra igreja, nessa mesma igreja, porque era aniversário da minha mãe, ia ter um culto que era chamado do Círculo de Oração. Então havia congressos, né, dos jovens, e tinha nesse tempo do ciclo de oração. E minha mãe ficou, vamos lá. Livre espontânea pressão. Né? Pra minha mãe parar de encher o saco, o jeitinho dela, minha mãe nunca fez isso de mim, não. Mas assim, ela convidava. E aí, assim, essa era a sua palavra, né? Mas Deus estava lá, assim. Pra ela parar de encher o saco, eu vou nesse culto. Aniversário da minha mãe, né? Vou lá fazer uma média. Né? Aí eu fui no congresso. Eu fui no primeiro dia, entrei na igreja,
olhei aquilo, rapaz, pensa numa igreja que era pentecostal mesmo. Você chegava, um gritava aqui, outro lá, outro se levantava, e daqui a pouco entrou um pregador, mais louco que todos eles. Eu era um ex-presidiário, e ele estava pregando. Deus deu um dom para ele, um dom de revelação. Ele começou a revelar o nome de fulano, a pessoa que estava doente, estava com um problema assim, era curado na hora. Eu olhando aquilo, falei, eita, negócio diferente. Aqui, né? Resumindo a história, acabou o culto. Eu falei, eu não vou dar meu braço a torcer, né? Mas eu vi que o pregador saiu pro cantinho, meu pai era diácono da igreja, eu sentei do lado do meu pai, assisti o culto ali. E quando o pregador saiu, eu saí pelos fundos também. Cheguei lá e falei, faz uma oração para mim. Mas você não queria que ninguém visse, né? Ninguém saiu escondidinho. Eu imaginei, falou, o cara vai tirar um coelho da cartola aí pra mim também, né? Falou o nome de tanta gente, escolheu todo mundo. Ele colocou a mão na minha cabeça, só fez isso. Deus abençoe esse jovem, em nome de Jesus, amém, entrou no carro. Ei, cara grosso, meu. Cara só que Deus sabe trabalhar na gente. No outro dia eu falei, eu vou voltar nesse culto. Fiquei sabendo que era de novo, vou voltar. Esse cara vai ter que fazer Fui de alguma coisa novo, comigo, né? Aí entrei no culto. Rapaz, aquele dia eu tive uma experiência com Deus. Quando começou o culto, que de novo tudo aquilo, cara, e você sentia que tinha alguma coisa diferente ali. Eu vim do catolicismo, eu fui coroinha, eu fui da pastoral vocacional, eu fazia parte lá dos grupos com meu pai, fiz tudo isso. Que a família era bem... Quando começou a pregação de novo, eu lembro que ele estava pregando sobre Naamã, 7 mergulhos Naamã, algo assim. E daqui a pouco ele começou, fulano tá aqui assim, sua esposa tá acontecendo isso na sua vida, Deus vai fazer isso, Começou. Cara, naquele momento, depois de um período ali de pregação, que eu não me recordo quanto, eu fechei meus olhos e fiz uma oração na minha mente, porque eu falava assim, vai que alguém que conta alguma coisa pra esse cara. Eu fiz uma oração na minha mente. É normal, né, a gente ter essa desconfiança, né? É normal, né? E na minha mente eu orei, falei, Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu nunca vi essas coisas onde eu tô. Claro, não vai ver mesmo, né? Mas se é o Senhor que está usando mesmo esse homem, fala comigo também. Rapaz, eu tenho absoluta certeza de tudo isso. Essas palavras ainda estavam na minha mente, né? Não saiu da minha boca. Fala comigo também. Olho fechado. Quando esse homem veio e botou a mão na minha cabeça. Automático. A mão dele é um rapaz, talvez pouco maior que eu, bem pouco. Ele colocou a mão na minha cabeça, a mão dele parecia que vestia a minha cabeça. Naquele momento, fala comigo também, pra mim já era uma resposta. Botou a mão, vai, claro que é Deus. Eu já tava chorando. Que já era uma outra coisa também. Aí ele começou. Nossa, chorando. Jovem, sua vida é assim, quanto a minha vida. A partir de hoje, vai ser assim. E tem mais. Pra você saber que é pra você essa palavra, Deus falou que eu devia dizer isso pro Silvio. É você que é o Silvio? Nossa. Revelou o nome dele. Rapaz, aquela hora. A igreja que tava orando pra mim há muito tempo, pensa, rapaz... Virou uma festa. Parecia torcida do Corinthians, cara. Eu não sou corintiano, não. Só tô falando que é o barulho. O barulho tava parecendo. Cara, o negócio... assim. Mas eu chorava. Então eu entreguei minha vida pra Jesus. Claro que aquilo foi apenas um start. Foi o início de tudo. Porque quando a gente tava lendo... belo de início, né? A gente tava lendo hoje. Nossa, a gente sempre conta, assim, essas experiências, né? Cada um tem a sua. Sim. Mas é o dia mesmo que... O dia marca, do encontro. Né? Aquele dia do encontro. Aquilo é uma mudança para a vida toda. É aquilo que... A palavra que eu sempre recebia. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. E não tem como ser a mesma. Não tem como. Assim. Porque esse chamado, esse início, ele marca, ele pode ser no início, pode ser um pouco mais depois, conforme Deus vai te pegando, mas hoje a gente estava lendo sobre, rapidamente, a conversão de Paulo, né? Foi mesmo. Jesus aparece para Paulo no caminho, ele vê uma luz, ele escuta uma voz e fica cego com aquele clarão, né? Então, na verdade, cego a gente já era. Quando Deus aparece para nós, ele só mostra para nós que a cegueira tá ali. E aí você vai para uma mesa, que ele vai para casa de Ananias, né? Ou melhor, ele vai para casa onde Ananias chega e ali, numa mesa, Deus se revela para ele. Deus mandou vir aqui para que você volte a enxergar. Eu já você enxergava deturpadamente. Agora você vai enxergar como deve. E seja cheio do Espírito Santo. Acho que a partir daí
é um processo de conversão que você vai de mesa em mesa recebendo Jesus, né? Aí é o que vai fazendo diferença na nossa vida. Cada dia é uma experiência nova, né? E como eu falo, vocês até brinquei no Instagram lá, que eu fui no Atacadão fazer compra e eu comprei uma sacola, uma sacola do Atacadão ali, né? Até que eles vendem lá. Enchi, eu entrei para pagar, a moça saiu para pagar no débito. Aí apertei, no que eu entrei para pagar, eu vi que um tiozinho passou por detrás de mim, pegou o meu carrinho, jogou para frente, colocou um carrinho vazio e passou por detrás de mim e foi na compra dele. Eu pensei, não, eu falei, Deus do céu, cara, como é que pode as pessoas ser desse jeito? Agora eu tenho que sair lá buscar meu carrinho pra mim ir embora. Eu falei, tá bom. Paguei. Aí na hora que eu fui sair, o carrinho dele tava no corredor da saída, então eu tive que puxar o carrinho para ele poder passar. Eu puxei o carrinho, peguei o meu e saí pelo vidro. No que eu peguei e saí pelo vidro, eu olhei, os rapazinhos que ficam guardando a compra, grudou o carrinho e levou embora. O Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Quando você anda comigo, nem o carrinho eu deixo barato. E ele saiu correndo atrás do rapaz, meu carrinho, você não viu que eu ia usar aqui? Eu fui embora dando risada. Eu até postei no Instagram. Que quando a gente tem esse relacionamento, a gente vê o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Né? Você começa a enxergar. Eu falei pra Mirella, amor, você vai ver que a hora que você entrar nesse processo, você vai ver que todo dia, o que você for fazer, que é voltado de emagrecimento, que é uma dificuldade, você vai ver o Espírito Santo todo dia soprar uma coisa diferente na sua vida. E todo dia você vai ter uma coisa diferente pra você falar no Instagram. A vida nunca mais é a mesma. Não, amanhã não vai ser a mesma. Todo dia vai ter uma diferença. Sim. E eu falo que a gente vê as coisas, tem coisas que Deus faz pra gente que são os mimos que a gente nem merece, né? A gente precisava mudar lá a nossa consultoria, queria pôr um Mac lá no consultório pra ficar mais bonito, pra atender e tal. Aí você vê Deus trabalhando, eu tava querendo trocar os 2 notebooks nossos com iMac, pagar a diferença, e o pessoal me explorando, eu falei, mulher, o meu notebook nosso é excelente, tá atendendo, eu só quero mudar para ficar mais bonito, para atender ele, ter uma aparência melhor. Foi a hora que Deus proporcionar pra gente, a hora que sobrar um dinheiro eu compro, não vou fazer essa loucura não. Eu falei, não pega, tem dinheiro lá, paga a diferença, não vou. E comecei a orar, pedir para Deus. Aí Deus mandou o Adriel lá da igreja para mim. Ele tinha tirado, colocou o computador para vender no sábado à noite. Eu fui pro culto domingo de manhã, um pouquinho antes do culto que a gente ia servir. Eu entrei no marketplace do Facebook, o primeiro computador que apareceu foi o dele. Eu falei, Deus, tá, será que é esse daí mesmo? Se eu for lá ele estiver servindo hoje, Aí fui para servir, não vi ele lá, daqui a pouco eu vi ele lá na mesa. Eu falei, Deus, tá bom. Se ele passar perto de mim aqui, eu vou perguntar para ele. Você vê que a gente começa a deixar Deus fazer as coisas, né? Porque a gente não quer errar, né? Isso é importante. Até pequenas coisas a gente tem que pedir direcionamento. Aí ele passou, eu falei, Adriel, eu não tinha amizade com ele, né? Conhecia dali de vista. Eu falei, Adriel, deixa eu te fazer uma pergunta, eu vi que você postou um iMac lá. Ele falou, cara, tô vendendo e tal. Eu falei, me chama lá no WhatsApp. Eu falei, sabe o meu Instagram? Eu não dei nem meu número pra ele. Você sabe o Instagram, é MBJ Coach, lá tem um link, me chama. Aí ele me chamou domingo à noite, aí me mandou, conversamos e tal, tá lá em casa. E tipo assim, facilitou de um jeito, pagar aqui pra gente, dava pra me pegar, tá lá em casa. Então você vê o cuidado de Deus, é uma coisa que eu nem precisava. Mas Deus vê, deixa eu dar esse miminho aqui pra ele, né? E ele vê que eu tô aqui, eu tô trabalhando, tô fazendo. Então isso que é gostoso, né? Posteriormente, né, entrando nesse gancho, posteriormente nossa vida entrou nisso, porque nós viemos dessa vida deturpada, aceitamos Jesus, recebemos essa graça, né? Você aceita esse convite que ele estava fazendo para nós? Assim, eu aceito sim. Convencido, né? Um aceita que já estava convencido, Já estava convencido. né? Já nós estava viemos, rendido ali. Nós viemos e aí nós nos noivamos e ficamos 2 anos na igreja. Aí limpando nossa vida. Aí Que nós processo, começamos. hein? Aí foi um processo, porque Esses 2 anos deve ter sido doído, né? foi doído, porque a gente tava 7 Até anos limpar fazendo tudo, tudo que não Porque devia, é a né? renovação da mente, né? Um novo jeito de pensar, uma nova realidade. Então, E você só renova a mente se você encher de outras coisas. Você não tem renovação de mente. tudo foi diferente. Os nossos hábitos, os lugares, tudo foi Os amigos, assim, né? Porque deu os amigos que você achava que amigo começa a escapar, porque você virou o crente chato, né? Foi. E no começo ainda a gente foi assim, foi uma mudança bem radical, radical. gente, assim. Não, mas E não tinha foi como não ser, né? necessário Não pra tinha como gente. não ser. Pra alguns Foi foi dormir de um certo, jeito e então, acordar de vamos outro, dizer né?
Para nós, Praticamente isso, dormir de um jeito, acordar a de vida outro. que nós vivíamos, era necessário o modo que nós fomos tratados. Não Deus- basta, né? Deus sabia. Chega. É. Cada um tem seu tratamento. Mas no nosso caso, precisava de um tratamento E hard. foi muito bom pra gente, Foi né? muito Sil? bom. Porque quando a gente se Cortou casou, o mal pela raiz, né? quando a gente se casou, aí nós fomos entender o quanto aquelas pessoas foram muito assim enviadas de Deus para nossa vida. Não havia essa linguagem discipulador, mas na nos época. discipularam Mas muito bem. hoje para nós é muito fácil, né? Pra gente Sim. falar de discipulado, discipulador, Hoje tudo. ficou Não tá mais acessível, né? E não tinha, vamos dizer acessível. assim, esse nome, Título. né? Essa nomenclatura. Mas a gente era, e isso foi muito importante, porque daí a gente se casou. Foram muitos milagres pra gente, né? Nosso casamento, as coisas que Deus foi preparando, todas as coisas nos mínimos detalhes, no mínimo. Nos casamos, aí nós começamos a experimentar uma outra estação, que daí era uma estação de amadurecimento. No nosso primeiro ano de casamento, eu engravidei. E aí começou um outro processo, que é uma outra fase da nossa história. E pra você ver que legal, né? Vocês perdi ficaram o bebê. 7 anos. Perdeu o primeiro? Perdi o primeiro E bebê. esse processo, 7 anos que vocês ficaram juntos, Deus já cuidou muito bem, porque podia ter engravidado bem antes. Com certeza, nossa, Deus Você foi vê o cuidado ali, né? muito. E aí a gente foi descobrir várias coisas, né? E passar por esse processo, e foi um processo de amadurecimento. Foi assim, nossa... Você perdeu o neném de que fase? Logo no começo, No início? esse primeiro. Porque assim, nós temos 2 filhos que o Senhor deixou conosco, que é o João Marcos, que tem 19 anos, e o Estevão, 17. Bonito o nome dele, né? Marcos? João Marcos. Senti uma coisa diferente. Identificou aqui. Só que foram 5 gravidez. 5? Nossa. Foram 3 perdas. 3 bebês. Mas Deus consola a gente, né? Na primeira perda, ela queria muito a gravidez, né? Foi o que ela mais queria no As pessoas falam casamento. assim, nossa, você acabou de casar. Eu falei, gente, eu vim pra isso. Ela queria muito. Eu vim pra Não, isso. gente, de verdade, 7 anos de relacionamento. Já viveu um monte de coisa, né? Sim, a gente... Então, se ó, que vocês sacramentar, vão começar a família logo, né? O primeiro que você perdeu dentro de casa? Foi o primeiro. Eu perdi em casa. Perdeu em casa. Nossa, foi um baque pra mim, né? E a gente também, gente, pensa bem, novo de casado, Nós sabe? 2 em Tudo casa, a mulher tem uma ajeitando bruta em ainda. casa, fala isso aqui. Quase Eu que que ele tinha caiu. que consolar, quase caiu. Quase que eu tive que ir pro hospital primeiro. Pra né? mim, eu sempre... Nossa, nessa área não é fácil. Mas enfim, aí perdemos o primeiro, depois perdemos o segundo. Aí no segundo, ficou todo mundo com medo, porque assim, nossa, espera aí, vamos ver. E aí a médica falou assim, olha, pode acontecer isso, ainda tá dentro, né, dentro do normal. Então, muitas mulheres engravidam, perde nem sabe. Então, é muito cedo pra gente, assim, criar um monte de coisa na cabeça. Só que mulher já viu, né? Meu Deus, emocional e tal. Essa aqui Ela ficava, bem, quero um filho. Eu tava igual o irmão lá na escritura, falou assim, bem, tô no lugar de Deus, dá um filho. E eu Aí depois eu ficava na mudava o cabeça. discurso, eu ia como o marido de Ana. Eu falei assim, bem, não sou eu melhor do que 10 filhos. E eu respondia pra ele que não. Um filho, o que eu faço? Não tinha mais o que fazer. A minha parte eu tô fazendo, né? Fazendo, né? E aí, quando eu engravidei pela segunda vez, foi tudo, parecia assim, certinho, tava tudo indo bem e tal. E, puxa vida, fomos lá fazer ultrassom. Quando chega lá na ultrassom, tá tudo certinho, formadinho e tal, mas o coração não batia mais. Puxa vida. Aí descobrimos novamente a perda. Só que daí... Foi o primeiro ultrassom? Não, já era o já era o terceiro. segundo. Já era o segundo bebê. O segundo bebê já era o terceiro ultrassom. ultrassom. Aí voltamos para casa, só que naquele dia é uma outra coisa da nossa casa também que Deus deu para nós. A gente sempre recebeu muitas pessoas em casa, missionário, então a nossa casa sempre foi ponto de passagens para E muitas olha- pessoas e até hoje é. Então, nós vamos chegar nisso ainda também. se E der. olha que situação, né? Porque aquele rapaz que há alguns anos atrás Deus tinha usado para revelar meu nome, falar com ele estava por vir nessa igreja que nós estávamos congregando e tal. E a gente ia receber ele e a família dele. Naquele fim de semana que teve o aborto. Meu Nossa. Deus. Só que não tinha como mais desmarcar. Tava Ele em cima já. ele chegou Não, a em médica casa, ainda falou pra mim, né? Você quer? Eu vou internar você e aí a gente faz a indução. E aí eu falei assim, eu
tem outra opção? Ela falou, tem outra opção, como hoje é sexta-feira, eu interno você na segunda-feira, mas você fica tranquilo em casa e tal, porque daí eu vou dar medicação para adiantar o processo. Sim, Eu aceitei. E aí eu falei pro Silvio, Silvio, olha, eu não quero que comente com ninguém. Vamos guardar nosso coração, nós temos algo a fazer, que é receber as pessoas, ia ter um evento na igreja e tudo. Vamos passar com Jesus isso? Rapaz, e ele assustado, falou, como assim? Eu falei, vamos. Esse final de semana foi incrível, porque nós recebemos o casal, e o casal veio com 2 crianças que, rapaz do céu, difícil, pensa em 2 crianças, difícil. Aí, ele entrou em casa, nós não falamos nada. Não contamos nada, dormiu primeira noite, era uma sexta-feira, no sábado pela manhã, quando eu acordo, rapaz, o irmão dava uns berros lá no quintal, lá, orando em língua e tal. Quando eu fui ver, foi assim, Michel já estava só chorando, e ele falou, moça, tem dia que você, era um tanque que tinha no quintal. Bandeirinha, vocês só esqueceram que não precisava contar para ele. Só esqueceu desse detalhe. Ele colocou a mão assim, você tem dia que você encosta aqui e você fala assim para Jesus, é verdade ou não é? Tá chorando. Aí ele falou assim... Não precisa me imitar, chorando. Tá bonitinha. Aí ele pegou e falou assim... Tava nada. Olha, Deus deu uma visão para mim. Eu vejo 2 mãos grandes entrando dentro do seu útero, abrindo ele, tirando uma semente velha, colocando uma semente nova. Se prepara porque Deus vai te dar um filho. E aí... Naquela ocasião, eu confesso pra você, eu pensei assim, esse cara tá brincando com a minha esposa, mas eu sabia que era Deus, né? Sim. Porque foi num momento desse, o rapaz falar isso. Só que passou... E você chegou no meio da muvuca, você nem sabia de nada, não sabia se tinha contato, se não tinha. Depois eu fui entender o porquê que Deus não permitiu nós contarmos. Porque, na verdade, só nossos pais sabiam o que tinha acontecido, porque era muito cedo, aconteceu, né? E ele não sabia, né, novamente. Aí, na segunda-feira, eu passei por todo aquele processo, né, do parto, fez tudo lá. E naquele dia eu falei, Senhor, agora então eu vou viver debaixo desta palavra. Porque antes a gente não tinha uma palavra. Eu queria muito um filho, mas eu não sabia o que o Senhor tinha para nós, né? E aí nós começamos a entender o que era receber uma palavra e caminhar por esta palavra, porque era um direcionamento de Deus. Detalhe aí, né? Nesse momento que ele falou assim, ó, que Deus vai te dar um filho, aí ela que já queria, mas nós estamos nesse processo, 2 perdas. Você fica até com medo, né? Ficamos com medo, nós fomos fazer uns exames. Daí a gente entrou por esse caminho, sim. E como não tava virando, né? Não vinha, nós começamos a conversar entre nós, coisa que a gente nem sabe, que a gente fala umas coisas que a gente nem sabe aquele assunto. Você sabe o que é isso? Não, nem sabia. Mas a gente tava falando assim, bem, se a gente fizer de inseminação artificial, de proveta, ou se for o caso, a gente adota. Sabe aquelas linguagens que você está delirando? Deus falou que vai te dar algo. Então, e você está buscando de outra jeito. jeito. Igual Abraão. Eu falei assim, se for o caso, pinta outra forma? Claro que não é concubina, né? A gente tinha a palavra, andava nessa palavra, só que assim, por causa da nossa fragilidade... Ia buscar um meio. E o emocional estava muito... nós... Sim, gente, o Silvio foi muito além do meu marido, foi muito meu amigo. Nesse momento, assim, de todo esse processo, muitas pessoas nos ampararam, tudo, assim. Mas, cara, ele sempre esteve comigo. E tinha dia que eu via, assim, que eu tava mal até e transferia para ele, né? Ao invés de lançar sobre a minha ansiedade ali, de orar e buscar Deus e tudo, nossa, aí ele que ouvia o meu choro, meus lamentos, meus dias assim de ataque, e ele nunca ele revidou, ele sempre compreendeu, ele sempre esteve comigo. Aí eu falei para ele, então vamos procurar então os métodos, os jeitos, porque se eu quero fazer tudo, porque se não acontecer, pelo menos eu não vou falar assim, nossa, eu podia fazer alguma coisa, né? E não fiz. E ele aceitou, né? Aí passou-se aí, desde essa palavra, desse profeta em casa,
uns 2 meses, aproximadamente. Estávamos nós de novo na igreja e com essas palavras no nosso coração, vamos tentar de proveito, vamos inseminação, vamos, sei lá. Saber o que é, pelo menos a gente nem sabia o que era isso. E nesse período recebemos, não em casa, mas na igreja, estava tendo um trabalho e um dado momento um pregador chegou, ele não era daqui de Taubaté, ele era de Brasília, né? Brasília. E ele entrou na igreja, rapaz, e quando ele pegou o microfone, acabou o louvor, deu o microfone para que ele fosse dar a palavra e falou assim, olha, antes, como que é a palavra? Antes de eu iniciar a mensagem... Eu tenho um recado de Deus, eu vim para isso, eu tenho um recado de Deus para uma pessoa. E daí ele deixou desceu. O microfone, desceu. Eu estava sentado do lado, ali do púlpito, ele veio, bateu assim na minha perna assim, e falou assim, moço, Deus manda eu te falar. Não é de inseminação, não é de proveta, não vai adotar. Deus vai te... Ele usou até uma linguagem assim, é dos seus lombos que Deus vai te dar um filho. Rapaz do céu, cara. Eu fiquei assim meio chocado. Essa aqui, ela tocava e cada vez das pessoas do louvor ia pro... Na época era, como que era mesmo, Michele? Era aquela... não era data show, era o retroprojetor? Tinha que ficar trocando os slides. E nesse dia era dia dela desmontar o retroprojetor. E eu tava com o negócio no meio do caminho. Quando o irmão tava me dando a mensagem, o projetor ficou assim, ó. Porque essa aqui lá atrás gente, aquilo se arrebentou lá atrás. Mas foi um misto, olha só, e como assim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque assim, eu tô me alegrando muito, mas sabe o que passou depois? Mas eu fui, Deus, como que passou isso na minha cabeça? Eu falei, puxa vida, hein? Eu que passo, gente, assim, segundo, mas certinho, eu que passo por todo esse BO. Entrega a palavra pra ele. E eu que tava aguentando ela reclamando lá em casa. O alívio tinha que vir pra você, né? Vai, gente, fala foi assim, questão de segundo, olha só o conflito que a gente, como que a mas gente eu passei isso, porque na fase que 1000 pessoas iam orar pra ela, eu falei, Deus, mas eu aqui não como nada? É que fica? Não direciona eu pra nada? Ó a resposta. Mas aí que Deus foi tão assim, me ensinou um princípio. Aí ele falou assim, seu esposo é autoridade. E eu estou liberando uma promessa para a sua casa e para a sua descendência. Então, por isso eu estou falando com o seu esposo. Ele é o cabeça. Mas, aquilo para mim... Mas e aí? Logo em seguida, o que o mesmo profeta... Quando eu terminei de receber essa... né? Lambada ali de Deus, e foi questão muito rápida, né? Talvez quem tem ouvido foi, como que acontece isso? Eu não sei explicar, mas foi muito que o pensamento rápido. já veio e a resposta já vem junto, já veio né? A resposta, só que daí esse irmão tava voltando, porque ele tinha que passar por mim. Aí foi uma experiência assim também sobrenatural. Quando eu baixei, ele estava diante de mim, ele falou assim, para você saber que sou eu, Deus, você vai gerar. Ele não sabia que eu era esposa do Silvio. Nossa. Olha. E aí, naquele mesmo ano, eu engravidei de novo. Que todo mundo ficou muito desesperado comigo, nossa família, ninguém entendeu que a gente era maluco. Como é que vocês engravidam de novo? Olha a situação que vocês já passaram. Mas nós estávamos aprendendo a andar debaixo de uma palavra. E Deus sempre dava essa palavra, né, a respeito de descendência. E a gente entendia, mas não no total, né? E eu descobri logo depois que eu estava grávida do João Marcos. O Marcos, tinha que ser o Marcos, tá vendo? Era o Marcos. Fez um marco na nossa vida. Marco, tá vendo? Mas aí veio, aí nós começamos, e Deus sempre assim, encaminhando a gente a essa meio de famílias, né? Sim. Sempre. Chegava a pessoa para falar conosco, às vezes passando por um problema, ou algo semelhante a isso, ou algo daquilo que a gente estava passando, e nós íamos entendendo, sem ainda entender dentro da palavra que seria um propósito de Deus para a nossa vida. Sem ainda entender que, vamos dizer, as provações que a gente passa é para nossa consolação, para nós consolarmos aqueles que passam pela mesma tribulação da qual nós somos consolados. É que é difícil você, estender o braço com uma pessoa que está passando uma situação sem você entender a situação da pessoa, né?
É difícil, a gente É consegue, difícil, consegue, mas é diferente quando você tem o mesmo sentimento. É diferente né? porque Você já passou, às né? vezes a pessoa tá ali fragilizada ou falando alguma coisa, até o falar tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ao invés de você ajudá-la, você pode feri-la ainda mais. Piorar a por situação, falta de né? compreensão mesmo do momento que a pessoa tá falando. Né? A Mirelle pode estar passando uma coisa e eu tratar aquilo que é tão importante para ele, que tá tão sensível, como se assim, ai, que bobeira, pra que isso? Gente, isso pode jogar a pessoa mais pro chão Terminar ainda. de afundar, né? Na linguagem de Paulo, ele fala que nós temos que colocar dentro de nós, ou ter dentro de nós, entranhas de misericórdia. É forte isso? Forte, sim. Entranhas de misericórdia. Porque aí você escuta alguém que está falando para você de algum problema, mesmo que aí esse problema não seja algo que você tenha passado, com outros ouvidos. Aí Ter a você sensibilidade consegue. de ouvir como a pessoa tá passando. Aí né? você consegue dar Mas atenção. quando a gente passa por aquilo, a gente, né, a empatia, O sentimento é é outro. outro. Aí o que acontece? Logo depois do João, foi uma gravidez muito difícil. Eu quase parti, e ele também, porque eu tive eclampsia. Eu tive que fazer repouso, tudo isso, mas assim, era uma gravidez, foi difícil, mas nós já não éramos mais os mesmos devido a todo esse processo. E você sabia que ia dar certo, né? E tínhamos essa palavra, Sabia né? que ia dar certo. Mas depois que o João nasceu, tudo, né? Foi todo aquele, glória a Deus, chegando. Aí a médica falou assim, olha, só que é o seguinte, daqui pra frente já é muito arriscado. Porque seu organismo é muito fragilizado, é muito difícil, nada, você tá correndo foi muito 3 risco. gravidez, né? É. Menino, Engravidou de novo. o João tava com 1 ano e 3 meses. Eu comecei a passar mal. Você viu, não deu uma trégua também. Cara, aqui cabe uma, eu não sei se aspa, não sei se parentes, colchete, mas, chave, mas assim, nós nunca, principalmente pelo desejo que ela tinha muito de ser mãe, nós nunca tivemos assim, vamos evitar, vamos usar algum método, nada. Posteriormente essa primeira gravidez, nós ficamos preocupados com a saúde e nós falamos assim, bem, vamos dar uma controlada. Então, fomos vendo mas como não, evitar, mas né? não tinha no nosso coração. Nós estávamos fazendo por uma obediência, mas a gente percebia que isso não era a nossa realidade, não estava em nós, entendeu? Quando a gente que nunca tentou evitar, tentou, Foi mais Engravidou. fácil. veio o Porque, Estevão. gente, eu tava tomando injeção. Nossa. E aí, Eu nunca também tomei nada, com os, né, amor? com os guerreirinhos Não dele é nada. forte. Atravessou a injeção. O Estevão veio e é interessante e aí que foi a 4ª gravidez, aí foi e estéril. a Michelle passava mal, Nossa, bastante gente. mal. E a gente preocupado, bem preocupado. Até um dia que nós estávamos em São José, num culto. Tá vendo? Meus filhos já têm as histórias todos eles antes têm deles antes de nascerem, nascer, já Todos tem os... eles. Aí, uma senhorinha, até o apelido dela que tu me chamava era Maria do Monte. Do monte, era uma baciquinha, aquelas... Uma senhorinha lá do lado do Paraná, sei lá de que lado. Você é bravo, né? Sim. A senhorinha lá no... E nós sentamos, quando a Michelle, meu filho, quando a Michelle engravidava, a retenção de líquido violenta, a Michelle Gente, ficava meu rim chegou enorme. a parar na gravidez, eu tive Fera. que tratar isso. A Michelle chegou no culto. Tinha paralisia, Michelle não às dava vezes assim, né, a pressão véi? subia muito, eu Michelle- parecia aquela patinha, assim. Eu não tinha sapato que servisse no meu pé, porque inchava. Quando ela sentou, Olha, não os foi irmãos fácil, prepararam não. o lugar para no primeiro banco. Por causa do... Né, do que Eu ela tinha tava... que ficar esparramada, Aí né? ela sentou lá, nossa senhorinha. Falou assim, essa moça grávida aí na frente. Fica Você de não sabia pé. que tava grávida? Não, sabia. sabia. Ele tava grávida. Bem grávida. Ela tava ainda, bem aquela- inchadona. Falou assim, olha, Deus mostra o menino que tá, já deu até ultrassom. Deus mostra o menino que tá dentro da sua barriga, com cordão umbilical enrolado no pescoço dele. Fica de pé, moça, nós vamos orar por você e Deus vai dar um livramento para essa criança vai ser um varão de Deus e pá. E lançou uma promessa na vida. E hoje a gente vê do jeitinho mesmo, assim, que Deus Eu também manifestou. tinha o cordão enrolado no meu o pescoço Estevão. também. É Quando foi fazer a característica ultrassom. dele, sabe? Foi incrível. Fui fazer ultrassom na próxima semana e já atenta, né? Aí ela foi mexendo lá, ela falou assim, e olha, mãe, ó, vou colocar uma cartinha aqui pra sua médica, porque o cordão é muito calibroso e tá enrolado no pescoço. Aí a gente, né? Fica... Nossa. Eu falei, olha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ela olhou assim, o que foi? Eu falei, não, Deus tinha falado comigo. Aí já
Já falei de Jesus pra moça, ela já começou a chorar e foi. Seu ultrassom já vi ele no Tá domingo revelado já. já. E você vê assim, como Que coisa, nós precisamos né? entender que há coisas que não é nossos 2 filhos, são os privilegiados da vida, não todo. Você vê que a luta contra crianças não é de hoje. Sim. É antiga, lá no Egito já teve isso, em outras coisas que também não estão escritas, mas no tempo de Jesus teve isso. Nós vemos no tempo dos reis, queriam matar lá a descendência real. Então, você vê que essa luta já existe. E com nossos filhos, nós tivemos bastante batalha. Inclusive com o Estevão, no dia do nascimento dele. Sim. Rapaz, não tinha celular, não tinha nada. Eu fui fazer uma visita, né? A Michelle estava no hospital lá de Pindamonhangaba, onde ele nasceu. E quando eu cheguei lá, ela estava naquele dia já preparada para fazer o parto, tal. E deu o meu horário de visita, que era 10 horas, das 8 às 10, alguma coisa assim, né, meu? E eu fui fazer a visita pra ela, e ela falou, bem, liga lá pra sua mãe, pede pros irmãos orar por mim, eu tô passando mal, tô sentindo alguma coisa estranha. E o médico falou que não vai mais fazer... O parto não vai fazer o parto só amanhã. hoje, só amanhã. Eu tava já preparada, tal. Aí eu saí dali, peguei o telefoninho bonitinho, O orelhão. liguei pra minha mãe, e olha, uma Um por um. virtude. Aí liguei pra minha mãe, uma virtude que a igreja tinha, acredito que tenha, Tem e ainda, nós vivemos isso, nós sabemos e disso. deva continuar, que isso tem um poder incrível, é o poder da intercessão. Eu liguei pra minha mãe já ligou pra Já ativou todo mundo. E a igreja foi pra igreja fazer Olha que oração. legal. Rapaz, nesse intervalo, o médico entra. O médico tinha entrado, falado pra ela assim, dá Pode comida comer, pra ela, que eu não vou fazer. Não vou fazer hoje. Ela deu esse recado pra mim, eu passei pro pessoal pra estar orando, e deu meu horário de visita, tava indo embora. Eu tô indo embora, o médico volta. A enfermeira. enfermeira Eu escutei, agora, eu escutei um barulho de maca, um barulhão assim, correndo, sabe? Assim, e entrou com tudo dentro do quarto. E eu levei um susto, daí ela falou assim, vamos, que ele mudou de ideia. Eu falei, Nossa. como assim? Ela falou assim, não, tá tudo pronto aqui, sobe que nós vamos entrar. Eu falei, meu Deus, meu marido não chegou. Meu marido foi Já embora. foi embora. Eu tô sozinha aqui e aí foi muito rápido, porque quando abriu, o Estevão tava tinha morrendo. feito cocô. Nossa. Estava em sofrimento fetal. Se Nossa. ficasse pro dia seguinte, Ia morrer. E no dia seguinte não ia ter. E daí teve que aspirar ele. Foi um corre daqueles mesmo. E aí o Senhor deu um livramento do jeito que aquele dia. Lembra que ela parou tudo e foi orar? Sim. Porque Deus estava dando livramento. E foi mesmo um livramento para ele. E depois, tanto é que saiu, né? Só passou por mim, eu vi assim rápido. E eles preocupados comigo, porque a minha pressão dava 22/18. Senhor. Uma situação bem delicada. Tava tudo crítico, né? Tudo Tava crítico. nada tranquilo. E aí, depois, eu fui pro quarto e eles demoraram a chegar, né, com ele e tal. E eu falei, meu Deus do céu, tem, né, aflição. Aí Até ver Silvio o bebê, chegou, minha mãe chegou e aquela aflição. Daqui a pouco entra uma junta médica dentro do quarto. Eu Nossa. falei, meu Deus do Não, céu, quer ver? né, pra ajudar, né? Já tá uma pressão, ele tem que ir em gangue ainda pra falar a notícia, E né? aí eles vieram, foi pra mamar, né? Ele mamou tudo, mas você via assim, no rosto deles o olhar de alívio. Daí eu fui descobrir que quando faz esse procedimento também de sugar a criança ou, né, na questão de estar sujo e tal, corre-se o risco da criança ter alguma sequela. E aí tá o Estevão aí muito... é a alegria da casa, é aquele que agita todo mundo e tal. E foi assim também que nós vivemos essa experiência com os nossos filhos. E a partir disso, nosso testemunho começou a chegar a outras famílias. E o Senhor começou a trazer Aproximar essas as famílias. famílias perto de nós. Isso Passa daí pelo- agora nós vamos contar depois do almoço. Beleza. Vamos Tá almoçar? certo. Vamos. Galera, bora, né? Tô com fome. Bater aquele ranguinho. Bora bater um rangão, né? Já volto.
Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Quando eu só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. O melhor custo-benefício em produtos de limpeza da região você encontra na Ecoville. São todos os produtos extremamente cheirosos e super concentrados, que devem ser diluídos em água, garantindo o máximo rendimento. Além de encontrar tudo o que você precisa para manter a sua casa limpa, como essas lixeiras feitas com material especial para não estragar com sol e chuva. Aqui na Ecoville, com certeza você vai encontrar o melhor produto que se encaixe na sua necessidade, com garantia e qualidade. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo, com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você. Além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. O grande propósito da B1 é ajudar pessoas a alcançarem um novo estilo de vida, fornecendo suplementos de qualidade e proporcionando saúde e bem-estar. O principal objetivo é entregar uma suplementação equilibrada e saudável, promovendo maior disposição física, entregar melhorias na qualidade do sono e saúde mental. Com esse propósito, a B1 desenvolveu suplementos alimentares com base em ativos inovadores e de altíssima qualidade, oferecendo aos seus clientes melhorias visíveis em seu dia a dia. A B1 é uma empresa sólida que investiu muito em estudos, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias inovadoras, com pesquisadores atuantes que buscam incessantemente na ciência ativos que melhoram a qualidade da vida humana. A sua saúde é o propósito da B1. Estamos almoçados. E aí, gostaram do? Muito bom. E aqui é gostoso, viu? Sabe uma coisa que eu não entendo aqui? Eles têm o rodízio de carne nobres, né? Que é à noite. E eles têm rodízio de pizza também. Eu não sei como é que consegue fazer o valor que eles fazem. O rodízio de carne nobre aqui, se você agendar, Sim. é R$109 por pessoa. Carnes nobres? Só que aquele shake roll, como é que é o nome dos trem? Eu nem sei, cara. Nossa, eu nem sei, hein? Meu, é só carne nobre. E, meu, é barato, né? Porque hoje em dia vai rodízio. Rodízio, tibone. É só essas carnes que eles têm aí. Então, assim, o rodízio de pizza deles é R$59. Se você agendar, reservar, né, pra mim. E a qualidade, eles só trabalham com produto de primeiro. Então, você come bem e não gasta tanto. Muito Pelo nível de produto, né? Sim. A gente tava falando agora do propósito de vocês, né? Que é cuidar das famílias, né? Você tava falando que daí, com todo esse processo que você passou, começou a atrair esse pessoal, né? Para vocês cuidarem, né? Isso começou... Claro, quando Deus tem algo na sua vida, Ele vai te encaminhando para isso, né? Logo que nós nos casamos, nós falamos que nós somos bem cuidados, a pessoa foi discipulando a gente, levando a gente para estudar, levando a gente para as orações, para as visitas, e tudo que tinha na igreja nos colocava junto, propositalmente. E ele também casava com o propósito que Deus já tinha conosco. E aí, o primeiro ano foi para nós pensa, o pastor não pôde ir num trabalho para casais. Aí A falou gente assim, passa num turbilhão, né? casado, novo, o pastor foi lá, eu sei, alguém pode falar assim, mas aí o pastor errou fazer isso. Mas não, ele entendeu. Que tava na hora, né? Não digo nem que estava na hora, mas acho que ele foi introduzindo a gente a isso. Ele lançou a gente para pregar no encontro de casais, cara. Primeiro ano já, de família. Casais de família. Nós não Falei, tínhamos meu testemunho pai. assim de casal, porque pensa, um ano de casal, não é que você não sabe nada. Não é? E o primeiro ano é quando difícil, né? chega alguma Questão coisa do pra você filho, resolver, você não sabe nem o que tudo, né? resolver. Perdido o bebê, aquela loucura, nossa. Nós estamos usando a palavra. E aquilo que Deus tinha feito na nossa família, Sim. na família do Silvio e tudo. Aproveitou os exemplos. Foi isso, foi Só os que exemplos. aí foi passando os tempos, a nossa casa começou. Todo final de semana tinha alguém, sempre chegava alguém, sempre alguém falava assim, posso ir aí?
E isso foi desenvolvendo. Nós fomos, quando nossos filhos foram pequenos, nós propositalmente fomos trabalhar com adolescente. Porque estamos aqui, nossos filhos vão acompanhar o crescimento deles. Sim. Nós fomos trabalhar com jovens. A gente procurava sempre, assim, famílias que tinham filhos da mesma idade, pra gente Para andar junto. Pra caminhar junto, né? trocar experiência, né? Então a gente sempre também era muito intencional nessa questão, mas nós estávamos pensando Quando via, em nós, assim, pra gente aprender, pra gente estar ali disponível, né, pra ser ministrado e a gente trazer isso tudo pra nossa família e tal. Mas quando a gente foi ver, cada vez mais o Senhor deixava bem clara essa questão do propósito mesmo na nossa vida, que era intencional. Mas com esse testemunho de todos esses acontecimentos na nossa vida, né, as pessoas começaram então, de fato, se aproximar mais, e aí e eram também famílias que já tinham passado por perda, né? Algumas mulheres vinham, olha, comentar, falar, queria que você conhecesse alguma coisa. Aí chegava lá, vou trazer alguém aqui pra você. Eu falei, nossa, não, mas eu falei, mas o que eu vou fazer? Falei, você só conta, Só conversa, né? só. Conta o que aconteceu com vocês. Aí a gente foi começando cada vez mais, Deus direcionando a gente, porque daí no final a gente orava junto com aquela família e a gente começou a ter mais relacionamento com isso, e isso foi inteirando mais a gente, né? e tem uma coisa assim importante também. Nós vemos que as pessoas que vão se achegando, querendo ou não, algo que Deus preservou a gente. Por exemplo, nós contamos aqui, nós estamos há 31 anos juntos. Isso é uma vida. Sim. Tem casal que chega em casa que não tem isso de vida, idade, né? entendeu? Mas casou aí, tá com 30 anos aí. Aí quando a gente conta, o cara não tinha nem nascido, já tá namorando. O que eu tô... são cheios de experiência. Não é isso o ponto. É que o fato de estar junto todo esse tempo, você vê hoje, no mundo que nós vivemos, você encontra com alguém, opa, e aí, como é que tá a sua esposa? Aí daqui a pouco é uma outra que do lado não sabia. Já mudou. Isso comigo ontem na academia, você acredita? Em árabe, hein? Árabe. Eu separei, falei, como assim? Há 2 meses eu separei, minha esposa foi pra São José com a família e eu tô aqui. Então, no nosso quase meio, uma família, assim, dissolve, dilui, como se fosse qualquer coisa. Hoje tá bem assim, como né? qualquer coisa. Então, Virou isso também é uma... descartável, né? Descartável. Isso tem feito... eu sei que isso é Deus que preservou, porque nós passamos por diversas lutas nesses anos, nesse tempo, como muitos também já passaram. E ainda continuamos passando. E continuamos vão ter outros que a gente passando. nem conhece ainda, E que que vão ele vai chegar. passar, E Deus tem preservado a gente. Por exemplo, nós temos hoje um pastor, que é o Leandro, que tem um testemunho para contar sobre o casamento, ele e a Érica, que Nossa. se alguém chegava, não, Tem umas é que não dá pregação mais dele pra que mim. você ouve, Você você tá no risada. lugar errado, meu, né? A Mireia colocou uma pregação dele lá. Ele falou, não, Nossa, porque eu tava no eu estúdio de achei. tatuagem, eu vi a Érica, eu pulei lá de cima e saí na porrada. Voei Eu falei, em cima meu Deus do céu. Muito doido. Então hoje você tem um testemunho dele e tem um testemunho da própria Escritura. O relacionamento vale a pena, Vale. o casamento vale a pena. Mas sabe o que eu vejo? Perce- Silvinho, como é que mantém um casamento se não tiver dentro da igreja? Não tem como. Muito difícil se não tiver uma estrutura ali. Todo mundo fala, né? Eu era ex-drogado, ex não sei o quê. Eu não sou ex nada. Só que o que me levou para a igreja? Eu vim de alguns relacionamentos. E hoje eu vejo que tudo que eu passei para me saber cuidar dela como eu tenho que cuidar. Eu sei o que não deve fazer. É exatamente isso daí. Muito de nós, E tipo chegamos assim, assim, eu né? sempre soube no meu coração que eu tinha que ter meu casamento para dar certo dentro da igreja. Então o que me levou para a igreja foi isso. Então normalmente é ex-drogado, é ex não sei o que, ex-bandido, não. O que me fez sempre, eu falei para ela, amor, a gente precisa procurar uma igreja pra gente tratar o nosso casamento dentro da igreja. E eu falo hoje com 100% de certeza, se a gente não tivesse dentro da igreja, a gente já tinha separado. Sim. Já tinha separado, porque é difícil o relacionamento. São 2 pessoas diferentes. Apesar de se amar, são pessoas diferentes, pensam diferente, Sim. atitudes diferentes, Sim. humor diferente, que isso que eu acho que é o pior de tudo. Sério? Se todo mundo acordasse bem todo dia, né, Silvinho? Seria tudo meio maravilha, né? Tudo morangue, Um acorda no avesso, outro acorda bem. Aí quem tá bem tem obrigação de quem tá já se alegrar, que é o do avesso, né? Mas até tudo isso se alinhar Isso é são muito A ajuste. vida inteira é feita de ajustes. Não adianta Não tem trocar de marido, que vai Não, esse ser a problema é mesma meu. coisa. Problema não.
E o interessante é que quando você vai para as Escrituras, você pega Paulo falando aos Efésios, falando de Cristo, como cuidar da igreja? Esse é o exemplo que o marido deve cuidar da esposa. Exatamente. A esposa é como a igreja para Cristo. O que a igreja deve ser para Cristo? Então, quando você olha dessa forma, muda tudo. Então, o relacionamento passa a dar certo quando você olha nessa ótica. O que Deus quer mostrar através do casamento, o relacionamento dele com a igreja? Claro que diversas outras coisas na nossa vida demonstram isso. Sim. Se é um bom patrão, se é um bom funcionário, etc. Você pode usar qualquer coisa. Isso vai demonstrar, suas atitudes vão demonstrar. Agora, você vê que Deus escolhe o casamento para simbolizar o relacionamento dele com a igreja. Sim. Então, Você vê como o casamento é importante. importante. sério. Então, o que nós passamos hoje de estar junto, e a gente tem acompanhado muita gente que começou conosco, que andou conosco lá atrás mesmo, dentro ou fora da igreja, e às vezes a gente encontra, bem, fulano não tá mais junto. Bem, E é um choque, né? Porque tal vem, pessoa. Dá uma tristeza, a né? tristeza que vem como se isso tivesse acontecido com a gente, né? Quantas vezes, assim, acontece, dá, assim, o primeiro momento, assim, daquele silêncio entre nós, assim, porque não tem como, depois que você vive tudo isso, né? Você tem, assim, essa graça de Deus e você perceber, assim, se alegrar, não, vida que segue, a fila anda. Esse tipo de vamos dizer assim, de slogan Sentimento, que as né? pessoas querem colocar como se fosse bom, mas dentro da pessoa não é isso uma verdade. Sim. Há uma destruição muito grande, são feridas, são marcas que em muitas vezes quase são irreparáveis, que às vezes a própria pessoa pode ser, mas como que ficou o filho? Como é que tá a casa? Como que vai ser daqui para frente? Então, para a gente olhar para isso, a gente precisa o tempo todo estar sendo mesmo, Senhor, que o meu coração não ache normal, sabe? Mas não- que não a gente veja tenha, isso como, né? não veja como normal, mas que eu tenha essa sensibilidade e isso é uma coisa que a gente tem sempre, assim, batalhado, sabe? Eu sei que as pessoas falam assim, vocês ficam levantando bandeira. Não é isso. É uma coisa que Deus fez, sabe? Deus fez perfeito. Deus, quando planejou a família, Ele planejou perfeito. Em Deus não tem assim, vou lançar aí um homem com a mulher, eles vão casar, vão ter filho. E eles que se virem, ver o que vão e eles que se virem, né? Se Não der é certo, um parte pra Deus outra. irresponsável, pelo contrário. E eu acho que o mais, assim, do caráter de Deus para um homem, para uma mulher que assume uma família, E você é vê, né? responsabilidade. Até a questão da traição, né? Deus dá a opção, né? Mas ele fala, você tem a opção, se você não conseguir perdoar por uma traição, você pode separar. Mas ele não quer que você separe. Não. Ele quer que haja ainda o perdão. Em porque primeiro lugar é o perdão. O perdão, um assunto que é de suma importância, né? Nós temos na nossa apostila aí do Já GC, fizeram a apostila discipulado? Já. fica aí a dica. Já fizemos. Tem um tema, o perdão. Rapaz, o perdão eu acho que é de suma importância. Não dá pra numerar, não. Esse aqui é o mais importante aqui na apostila. Não quero também fazer isso aqui. Nem é Ou isso. pra vida, né? Mas sem o perdão, você nem salvo você é. Então, vamos dizer, é uma das situações em que a Bíblia diz que se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Mas você não sabe o que eu passei. É muita coisa que nós ouvimos. Pesado, né, cara? Você não sabe o que eu passei. Você já passou por isso? Falando, não, eu nem quero. Agora, A coisa que eu sei é que você tem que perdoar. tem que perdoar. Porque se Isso você eu não sei. perdoar, você Tenho não é certeza. perdoado. Se você não é perdoado, não tem mais vida cristã, você não vai tem mais nada. você vai até mais fundo, né? Você entra na questão do dízimo que não é recebido, você entra na São questão da várias comunhão que você não coisas. pode fazer, que é Sua tudo oração ligado ao não é perdão. ouvida. Então Como que acabou, eu né? vivo? salvo. Como Acabou. que eu vivo? Acabou. Partir, não, tudo bem, eu parto para outro e tal, e larguei o perdão, não tratei isso no meu coração. Pode perceber, são pessoas amargas, são Sim. pessoas que têm dificuldade em relacionamento, não prosperam, e tem inúmeras coisas que é uma coisa que Parece que vira uma trava, né? vira assim, Se priva da fica graça de Deus, privado né? da graça, fica privado. E uma coisa que precisa para um casamento também ser bem sucedido é o perdão.
E isso é uma escolha que a gente tem que fazer diariamente. Sério? Não tem jeito. Hoje também? Pô, amanhã também, vou te antecipar que amanhã também. Já posso adiantar o perdão de amanhã já? Então, o perdão é uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, tem uma lista? Não tem, né, checklist, assim, faz uma listinha. Não é assim, a vida é orgânica, a vida ela é abundante mesmo, mas para ser vivida com uma perspectiva de quem fez essa vida perfeita. O Deus perfeito, né? O Criador perfeito. E Ele deu o perdão como um benefício pra gente, porque assim, gente, quem é mais beneficiado quando perdoa? Quem perdoou. Quem perdoou. Não é quem recebeu. É quem tomou atitude primeiro. E isso faz a vida ser mais leve, o casamento fez mais leve, a vida cotidiana mais leve, porque a gente já tem tanto B.O. para receber, né, gente? Antes que a gente acorde, eles já estão lá. Já acorda cheio de problema já. Dormir resolveu. Mas já pensou aí, a pessoa tomar essa atitude, né? De muitas das vezes chega para nós mesmos já passamos por isso. Meu, tá acabando o dia, se ali, não, aí não falou nada, ele que tem que vir. Não, nossa, seja rápido. Já chega e fala, já resolve logo. Traz a graça pra você logo, né? Deixa o outro sem. É importante fazer isso diariamente, né? Paulo fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir sem fazer um concerto. Porque se você faz concertos pequenos, não vira um grande problema. Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz e falando para ele, assim, olha, ponha algo assim, chega na sua casa e já, porque cada um tem um hábito, né? Sim. Então, assim, tem coisa que minha esposa não gosta dentro de casa. Você também, Miriam? Tem coisa que a esposa não gosta. Olha que lá, pro homem, nossa, que negócio simples, sério que isso aqui você pegou mal? Uhum. Mas com o passar do tempo, já vai vendo que ela gosta. Sim. Tem coisa que você olhou, você que tá pensando, fala, nossa, o que ele tá lendo a mente? Fala, não, mas psicólogo não faz isso? Né? Imagina um convívio tantos anos. Então você começa a notar. O que é bom quando você é um cara assim, tá meio voado? Bem, hoje eu dei alguma mancada, cria um hábito, não sei, você pode criar do jeito que você quiser, mas hoje eu dei alguma mancada, mas esteja apto para ouvir a resposta. E o do outro lado não deve falar como você fala, então agora deixa eu aproveitar. Aproveitar e subir nas costas, né? Desgraçado, você não fez isso. E você não muda nisso. Não, aproveita já que o marido ou a esposa tá falando. Perguntou, né? Perguntou e fala, olha bem, isso aqui... Seja carinhosinho, né? Seja carinhosinho no falar, né? Se você puder... O seu jumento, de novo você fez isso. Animalzinho, querido. Mas se fizer isso... Fica até mais fácil para quando um erro acontecer, você chegar e se abrir, porque você sabe que a pessoa, não que por isso vai aproveitar, mas se ocorre um deslize, seja ele... de ouvir também, né? Você sabe que vai encontrar, né? um braço, um ouvido e um conselho, não alguém... né? Porque dentro de casa você não espera isso. A comunicação, que muitas vezes a gente vê, a gente falha, a gente precisa alinhar. Tem 30 e tantos anos junto, 22 anos de casado. Gente, a comunicação ela vai tá sempre sendo alinhada. As pessoas dizem assim, nós já conversamos sobre isso e não adianta mais. Você vai ter que conversar inúmeras vezes. Tem uma empresa. Quantas reuniões a empresa faz? Quantos ajustes a empresa faz? Às vezes fez um planejamento, começou bem, não deu certo, tem que reinventar. Por que uma casa, uma família, um casamento que é aí você acha que tá tudo certo, vem o filho pra desconsertar tudo, porque daí muda tudo de novo, né? Aí é uma outra fase. Aí você passa do filho, aí vem uma outra coisa que muda tudo de novo, e assim você vai a vida inteira alinhando, né? Mas vai ser que a comunicação é uma coisa muito importante no casamento, só que muitas vezes, eu mesmo já cheguei pro Silvio e ele falou assim pra mim, você não tá comunicando, você está falando, mas você não tá me dizendo nada. Eu falei, nossa, como assim? Ele falou, assim, você está achando que está falar muito, que você está comunicando alguma coisa. Mas eu não estou ouvindo nada que eu tenho que ouvir direito, né? Então, seja específico. O que é? Aí eu comecei e falei, peraí, minha comunicação não está alinhada. Ele não está entendendo o que eu estou falando. E o que a gente faz? Eu falo, ele não me ouve. Não é. Eu não estou me fazendo estou conseguindo passar do jeito como eu quero passar, né? Aí nós começamos a aprender outras coisas. E isso, gente, faz muito tempo isso? Não, quantas vezes a gente tem que reformular, falar, não tá funcionando isso daí. Ontem, né? Então na hora que você tá vindo aqui no carro conversando. Aquela hora ali no carro. Por quê?
da mesma maneira, nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós tudo vai estamos há mudando. 22 O anos Netão juntos, mas ontem, estamos semana passada, eles falaram, meu, Marco, casei e tal, fui pra lua de mel, a hora que eu voltei, a mulher falou assim, não, a partir de agora é assim, mas como assim? Não, é assim, mas faz uma semana, já mudou, as pessoas mudam. E é a Então, realidade. agora, depois de 20 e tantos anos, nós não somos os mesmos. Não. Nós passamos por estações, por fases. Várias coisas, né? Muitas coisas. E entender que não é porque mudou que tá aí, aumentou, diminuiu a questão de amor, de respeito, sabe? De reconhecimento, de admiração. Essas coisas a gente precisa colocar no lugar. Mas como que a gente faz isso? Uma base é a base da comunicação sincera e verdadeira. Não é comunicação para cutucar o outro, só para falar o que você não faz isso, você não faz aquilo, né? E ficar dando toquinho, desabafo, né? Ficando toquinho pra ver se a pessoa... É, vai ele que não- se toca. Ai, é isso daqui. Aí você tem que criar uma bola de cristal, né? Foi o que aconteceu com a gente essa semana passada. O fato da internet. Amor, como é que você tá? Não, tô bem e tal, não sei o quê. Falei, beleza. Tá tranquilo? Tá, recebi bem, não me afetou. Não esse o atual, tinha sido um de antes, né? Falei, beleza. Aí fomos pra Caçapava, passou o dia inteiro, foi aniversário da mãe dela. Ó, que nós voltando na Dutra, ela entrou no assunto, falando daquela história que eu falei pra vocês. Nossa, como as pessoas são ruins, e blá blá blá, e blá blá blá. Meu, na minha cabeça ela tava bem. Eu não sabia que ela tava querendo elogio. Porque se ela tá bem, você não precisa erguer a pessoa, tá bem? Né? Você fica ali, falei, amor, eu falei pra ela, você precisa ter um choque de realidade, o mundo tá assim, as pessoas estão maldosas, papapá. Que nem agora, você voltou, tá pegando firme, vai ter os ataques, né, pra tirar do caminho, é seu propósito. E se prepara, porque se você parar de fazer de novo, o pessoal vai te taxar de chacota. Ela virou um bicho. E blá blá blá. Falei, caraca, o que será que tá acontecendo, né? Aí depois a gente foi conversar no outro dia lá com os pastores lá de Pinda, o Fabrício falou pro Marco, ô Mirelle, o Marquinhos não tem obrigação de entender o que você tá querendo e o que você tá pensando. Você falou pra ele que você tava ruim, que Tem você tava que precisando. comunicar, né? Daí ele falou, nossa, não, foi também, não tem como saber. Eu falei, pelo amor, e foi um negócio tão estranho, porque eu tinha perguntado. Minha primeira posição foi o quê, amor, você tá bem? Como é que você recebeu? Não, tô tranquilo, não me afetou. Eu falei, então toca o barco. E eu à noite, pra mim, eu tô pensando que ela tá comentando das pessoas. Aí eu entrei com o choque de realidade, que a gente tem essa obrigação de fazer, de trazer a pessoa pra vida, né? Eu falei, amor, as pessoas estão assim, e você tá bonitinha, vai fazer, eu tô do seu lado, vou te ajudar. E se você parar, o pessoal vai te taxar. Daí ela ficou brava. Naquele momento eu queria que você me elogiasse, que me desse um carinho. Eu falei, amor, mas pra mim você tava bem. Então tem coisa que não dá pra gente discernir, né? Não tem como. Essa comunicação a gente precisa ver. As escrituras cheias de conselhos, você vê de boa comunicação, para que a gente aprenda com algumas lições, né? Eu acho que em tudo na nossa vida, agora, como cristão, como um casal, nós precisamos buscar nas escrituras. Você vê o jeito em Cantares, como o marido fala com a esposa. Ali é uma nova instrução, né? Como a esposa fala com o marido. Você vê em testemunhos de outros casais o que fazer, o que não fazer. Então, sim, e outra, além de você ler ali, você ter esse seu particular com Deus, porque ali você se destrói também e ali você se constrói também. Então, tem hora que você está querendo falar algumas coisas, você acha, não, agora eu preciso comunicar. E tem hora que é hora de se calar. Então, você entra lá, de repente você vem com algo, nossa, vou agir dessa forma aqui. E Deus é um Deus de instruções, sim. Deus, sim, se apraz em dar instruções pra gente. Porque o próprio Deus que quer que o casamento dure para sempre, também traz instruções para que a gente consiga chegar a isso, né? Então, no decorrer da vida, nós vamos fazendo várias coisas. Tem coisas que é natural da vida. E até o natural, quando a gente passa a perguntar para Deus, fica mais fácil também. Isso é bom. Se você, cara, mas você não tem que perguntar nada. Tá aqui, pega isso aqui e faz. Eu sei que tem, mas tem instruções que Deus vai dando que nós vamos provando de milagre que de outra forma talvez não fosse provar. E cabeçada que a gente dá, que talvez se eu tivesse perguntado não precisava dar. Não tinha dado. Nós tivemos, dentre muitas coisas, uma vez nós fomos para nossa casa, né, comprar uma casa. Nossa, primeiro essa aqui passou uma vergonha, porque ela foi, no princípio, fazer uma inscrição com coisa da prefeitura. A gente era noivo, né, mãe? O cara falou, não, para fazer inscrição aqui tem que ser casado, moço. Mas faz o seguinte,
escreve que você é amaziada. Ela falou, não vou mentir. Aí o cara falou, você é muito burra. Você falou assim, Gritou no meio da fila assim pra mim. Você é muito burra. Sabe, foi tratamento de Deus, porque ali se fosse uma outra Michelle, cara, ele ia se arrepender, porque ia fazer um rolê lá, que eu ia... Barracão. Barracão mesmo. Mas depois, também, na outra momento, quando a gente foi comprar a nossa casa, era uma outra fase agora da vida, né, nossa... E a gente já, muitos relacionamentos com muitos casais também, eu ia né? chegando justamente nesse ponto que você chega e fala, Deus falando pra você, olha só o que eu dei. Mas conta do... Eu tô falando de instrução, frente dele, né? De instrução, porque uma instrução que a gente tem é essa questão da liderança do nosso esposo sobre nós, né? E às vezes a gente é muito ativo, muito, né... E eu não prestava Querer as coisas pra andar, né? Pra andar, né? Não, eu Na sei força fazer do braço, esse né? negócio aí, por que eu vou esperar? Sabe? Isso foi uma coisa assim que Deus trabalhou muito, muito assim no meu coração, na minha vida mesmo, porque eu não era essa pessoa. Sempre fui uma pessoa muito criativa, muito assim... Ai, demorou muito, tá muito lerdo, dá licença que eu resolvo, sabe? Nossa, e aí Deus foi me colocando assim no lugar mesmo pra eu entender que isso não era algo ruim, mas que na verdade era uma proteção pra mim. Porque a mulher que muito se expõe, né? Ela fica sem essa proteção. E uma das coisas que Deus levanta o homem sobre a nossa vida é como protetor mesmo, entendeu? Não. Como aquele que aguenta o escudo do marido, né? Aguenta a carga mais forte. E, na verdade, eu tinha recebido ensinamento que não... Você que resolve sua vida, dá e engata uma primeira, segunda e não tinha parada. Se tivesse quinta, e foi. E quando eu cheguei e teve esse momento da nossa casa, e eu peguei e falei, não, vou resolver esse negócio. Saí que nem uma doida, indo em tudo quanto é corretor, indo em tudo quanto é lugar, resolvendo tudo. Até que o ponto que eu cheguei quase com o papel pra você assinar, né, velho? E ele falava assim... Sem ver a casa, né, Cid? Não, era colocar na planta. Porque passou por esse... Assina aí, resolvi tudo. Passou por essa coisa da prefeitura, né? O cara falou, na época o profissional falou pra ela assim, mente. Ela falou, não vou mentir pra ter isso. Se Deus vai me abençoar, eu não vou mentir. Aí o cara ficou muito bravo, né? Falou, nossa, você é burro, mas tá todo mundo querendo isso aqui. E quando a gente fala isso, tem uma linha muito fina pra gente tomar cuidado de ofender alguém e falar assim, eu moro numa casa da prefeitura, você tá falando que é errado. Não, de forma nenhuma. Nós não tínhamos condições financeiras e nem a básica para assinar o papel, porque nós não éramos casados. Então, na época não tinha. Então, o que nós vamos? Nós vamos por esse caminho? É assim que Deus abençoa? Começar errado, né? Não vamos fazer. Beleza, passou um tempo, aí você vê que Deus é Deus que vai dando revelações para você viver. Algo no meu coração queimava que Deus ia dar algo grande para nós. Irmão, eu não vim do evangelho assim, eu não tô aqui por causa de dinheiro, não tô no evangelho por causa de dinheiro, enfim, mas algo queimava no meu coração. Não tinha nada quanto, eu morei 15 anos em casa geminada. Nossa casa vivia pipocada de gente, sempre, pequenininha. Mas algo dizia que nós íamos ter algo grande. Eu não sabia explicar. E um dia ela foi nesse lugar. E quando chegou lá, estava na planta, quando vai montar os prédios no lugar, né? O pessoal vai lá, constrói uma sala embaixo cheia de vidros, tal, põe aquela coisa e mostra como vai ser, maquetes e tal. E ela foi, bem, você precisa ir lá, enfim, nós fomos lá. Quando chegou lá, então, olha só, isso aqui, o dinheiro que nós temos... O vendedor já tinha entrado dentro da mente dela. Já. Cara, eu tava decidida. E outra... Aqui a Michelle usa uma frase. Dinheiro... Como que é, Michelle? Virou até brincadeira entre os irmãos, até de timbola. Dinheiro sem destino vira bacia de pepino. E ela olhou e falou assim... Eu tinha isso na minha cabeça. Cara, o dinheiro tá aqui, nós vamos gastar em outra coisa. A gente tem que sair do aluguel. Fiquei doida. Porque tinha um lado positivo. Ela sempre soube pegar um dinheiro, falou, amor, esse aqui é do docinho, esse aqui é do palito, esse aqui destinado. Eu não vim dessa educação financeira, então ela também sabia, falou, olha, eu preciso ajudar meu marido nisso. É o que a mulher sabe. Mas eu não era muito sábia, porque eu queria ajudar do outra forma. Ela olhou, deixa eu ajudar meu marido aqui para beneficiar eu. Ela olhou e viu, mim, né? Essa possibilidade, cabe o dinheiro que nós temos e nós vamos dar continuidade na vida e vamos sair do aluguel. Então tinha um lado positivo. Sim. Mas eu cheguei no lugar e falei assim, não é que... eu não sei explicar, mas não é isso. E quando você não sabe explicar, é difícil
Pensa, qualquer outra pessoa fala, se você não sabe explicar, meu amigo, eu sei, assina. Assina aí, Vamos entrar. vambora. Era eu ali do lado, né? Mas nós não assinamos. Gente, passou o tempo, e até hoje você for nesse lugar é um lugar embargado, cheio de mato, Lá e as, perto as primeiras do estruturas shopping, lá ou não? Não, é um... fica eu não sei para o trás nome do ali bairro, da Avenida do SESI ali. Ah, lá pra baixo. É. Toda vez que eu passo lá, eu falei assim, Barbou, nossa, travado. Deus, como eu estava cega, porque eu Ia estava perder tudo. Ia perder tudo. quebrando um E- princípio. e quando não nós- tem jeito, quando a gente quebra um princípio, não tem como a gente entender que vai vir, sabe, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, não tinha jeito. E eu estava mesmo, que eu não estava percebendo isso. E todas as vezes que eu passo lá, eu falei, Jesus, obrigada, assim, né, pelo meu marido fincar o pé e até na época me colocou no lugar mesmo, eu aprendi. E aí ele vai contar agora pra vocês o que ele fez. E aí eu comecei a procurar algo, né? Porque assim, nós tínhamos uma quantia que não comprava uma casa. Não dava pra pagar uma casa. Não dava pra ir chegar e falar, não, eu vou dar tanto, depois dar... Não dava, a gente também não tinha esse restante. Tinha Então, ali um X era e um tinha valor. que tentar se virar com o que Cara, tava era um ali. valor que não comprava, não compra nem metade de uma casa hoje, de jeito nenhum, nem da prefeitura. Eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer com aquilo? E no meu coração eu falei assim, vamos nessas áreas rural, a gente compra um terreno e larga lá. Nós não vamos ter dinheiro para construir, mas nós temos terreno. O começo já por pezinho pra frente, já pus, né? Eu aceitei, assim, né? Tá bom, Jesus, vou obedecer. E aí nós começamos atrás de áreas e áreas e áreas. E um rapaz amigo nosso, um pastor amigo nosso, pegava, é advogado e me falou, Silvio, isso aqui cai fora. Tá com problema ambiental. Esse cai fora, tá com problema isso aqui. A um ponto que eu cheguei e falei, bem, não vou mais falar com esse rapaz não. Deixa ele pra lá. E tudo... Só que você vê, era um zelo dele, ele tava olhando pra nós. Eu que tava daí, eu já tava afoito pra comprar. Que é uma coisa, se eu só abrir um parênteses aqui, é uma coisa assim que a gente aprendeu, aprende ainda, e a gente até, assim, né, os nossos líderes sempre colocam isso, sempre tenha bons conselheiros, né, não ande, não fique desacompanhado, sempre tem alguém que vai olhar do lado de fora, porque às vezes a gente está envolvido de tal maneira que não consegue enxergar. E ele foi muito pontual nesse momento, aí, como conselheiro nos livrou nosso de mesmo. vários aí que se tivesse comprado tinha perdido. Ao ponto que eu cheguei no lugar, para resumir isso, porque a história é muito longa. Aí cheguei no lugar, gostei do lugar, falei, nossa, bem, olha aquele terrenão lá, e até já era um galpão que o cara fez, grande, e chegou a fazer como tirar leite de vaca no lugar, fez festa pra faculdade, o pessoal Tinha um monte de coisa todo o lá. diabo lá. Nada dava Aí certo, dava eles falavam, certo. nada dá Aí certo que eu nós faço. chegamos, falei, pensa, hein? Entramos em contato com o dono. Nossa, o dono na época, um senhor, pensa num amigo grosso. Tadinho, Não, eu não depois vendo. ficamos amigos Eu dele. falei assim, não, eu queria comprar um terreninho. Falei, não, rapaz, aqui é 20 mil metros. Não vendo picado, não. Rapaz, o assunto foi indo, ao ponto que um rapaz tentou dar o golpe em nós, vender aquele lugar pra nós, sem ter comprado dele. Nossa. E aí eu fui nele de novo, aí foi um livramento de Deus, que ele falou, quem que quer vender pra vocês, o terreno é meu? Eu falei, fulano, esse cara já veio aqui, já me deu trabalho. E graças a Deus a gente saiu dele. Chegamos lá, o rapaz sentou com a gente, falou, olha, a minha véia viu um negócio, não sei, diferente, que viu uma luz, não sei, esse casal espírita, viu uma luz diferente, não sei, e falou assim, ou vende pro casal de jovenzinho, ou larga a terra aí, não vai vender mais pra ninguém. Então eu falei, eu agradeço muito o senhor dar essa oportunidade pra nós, mas esse valor de tudo eu não tenho. Resumindo, chegou um ponto que ele puxou um contrato lá, falou, vou fazer um negócio de pai pra filho pra você. Meu amigo, só Jesus fazer isso. Quando ele puxou, eu falei, bem do céu, não dá pra mim. Era algo espantoso do valor que eu tinha, tá? Não era a nossa realidade. Não era a nossa essa realidade. Palavra, entendeu? Aí ele falou Não era a assim, nossa realidade. procura alguém pra comprar com você. Vocês dividem aí, você pica, eu não vou picar no papel. Fui atrás, irmão, todo mundo desistia, né, Michel? Quando pegava um, nós precisávamos de 4. Pegava um, outro desistia. Não dava certo. Outro Nada desistiu. Eu dava falei, bem, certo. não é pra ser nosso, eu acho. Fui pra devolver. Aí ele pegou e falou assim, olha, vou fazer isso aqui pra você. Aí fez um contrato. Cara, as parcelas, eu me assustei. E eu falei assim, Michel, tô fora, bem. Tô fora. Nossa, não ganhei nem um quinto disso aí. Como que eu vou assumir uma parcela dessa? Aí ele pegou e falou assim, deixa jeitinho, vai, Michel? Deu um tapinha na mesa. Espanhol daqueles bem assim. Bem Você parece que não espanhol, tem duro, fé? né?
Isso aí mexeu no calo. Você parece que não tem fé? Você não é crente? Ele falou, eu sou. Você não é lá, você quer lá na sua igreja lá? Eu sou, mas... Ele falou, então, estou fazendo negócio pra você. Eu falei, tá bom, rapaz, mas eu também sou prudente, não vou pagar uma quantia dessa. Aí meu chefe falou assim, seu João, podemos levar o contrato e pensar e a gente volta a falar com o senhor? Eu falei, pode. Se não der certo também, ó, eu cobro uma multinha de 10% e devolvo o resto. Nós saímos de lá. Naquele dia nós fomos para um culto. Cheguei no culto, eu cheguei atrasado porque eu estava numa aula. Mas eu e os parentes, né? Isso nós estamos contando para vocês, porque nós estamos falando assim a respeito, né? De uma receber, voz, de direção de entender, Deus. propósito e tudo. Buscar direção. De buscar direção, tudo. É até questão, assim, de a gente receber muitas pessoas, muitas famílias passam, né? Pela gente, e a gente foi entendendo que era, e a gente precisava de uma estrutura. A gente não sabia até então que isso tudo que estava acontecendo tinha um propósito no futuro, né? Porque a nossa vida, se você entra num buraco, Deus tem a preocupação de nos livrar. Se você consulta, poxa, Deus sabe, nossa, mas aquilo ali parecia uma oportunidade boa, e às vezes parece uma oportunidade boa, mas se você consulta Deus, Deus te fala, não, você precisa acreditar que Deus conhece o futuro, nós não. Então, quando chegamos lá, fomos pro culto, tal, nesse dia, quando nós entramos lá, estava uma turma precisando de oração lá na frente, finalizando o culto, e o pastor chamou, Silvio Michele, vem aqui ajudar a gente. E cadê o Silvio? Eu não tinha chegado, o Silvio, acabou de chegar, vem cá. Eu fui lá pra frente, o Michele já estava, e quando eu fui lá, cheguei e falei assim, antes de nós começarmos a orar para os casais, Silvio, Deus deu uma visão, você estava chegando aqui. Eu assim, porque nós saímos de lá, foi bem, eu falava para ela, amor, você vai ficar viúva? Com as minhas continhas, coisinha que eu já fico doido, quero pagar antecipado. Você é doido, isso aqui não ganho nem se trabalhar 5 meses para ganhar essa parcela. Bem como não vou pagar? Ficamos assim. Quando chegamos lá, ele pegou e falou assim, olha, você entrou aqui, Deus mostrou uma interrogação na sua cabeça. Você entrou dizendo aqui, falou, Senhor, como? Assim diz o Senhor para vocês. Só assina e o como deixa comigo. No outro dia, pela manhã, nós estivemos lá, assinamos, e aí foi uma outra fase que nós experimentamos muito milagre. Muito milagre. Orar num dia e o valor da parcela aparecer no outro, coisa assim espantosa. E aí a gente começou assim, ao mesmo tempo se alegrar tudo, mas a gente falava assim, Senhor, nós somos uma família de 4, né? Meus filhos vão crescer. Vambora. Vai ficar nós dois no mundaréu de... E a gente olhava aquilo tudo e falou, Deus, é muita manutenção, Qual que é o fundamento de tudo isso daqui, né? Por que tudo isso? E hoje, cada dia que passa, assim, já vai chorar, né? A gente consegue compreender, assim, que Deus, mais do que dando uma casa para nós, tinha marcado um ponto de encontro para que as pessoas pudessem ouvir de Jesus, sabe? Então era muito mais que Deus dar uma casa, né? Pra gente. A gente passou isso ano passado. A gente vai combinar um dia pra vocês irem lá em casa. A gente morava lá perto da Ípica Pinheiros. Sim. Do outro lado da cidade, eu treinava na Shed, que é na Tremembé. Então eu atravessava a cidade inteira para ir treinar e voltava. A Mirielle se encheu da casa que a gente estava. A gente precisa mudar, não quero essa casa é escura, essa casa não sei o quê, brará. E sai aí nós atrás de casa. E vai numa casa, não dá certo, e vai na outra casa, não dá certo. Aí achamos uma casa perto da academia, não era nem na Shed, perto da academia Impacto ali perto ali lá da Dutra lá. Esqueci o nome do bairro. Achamos a casa e vai alugar, passa o papel, não dá certo. Eu falei, amor, deixa eu falar uma coisa pra você, final do ano passado isso. Não é pra nós mudar. Deus não tá querendo que a gente mude, vamos sossegar o pé e deixar as coisas acontecer na hora dele. Aí eu continuei treinando na Shed, treinando com o Bruno Marquinhos. Você precisa morar perto de casa, cara. Vem pra perto de casa. A Mirielle fica mais perto da Alexia, vai tudo fluir melhor e tal. Você precisa vir morar pra cá. E ele falando. Aí chegou um belo dia, saímos da academia e falei, amor, vamos dar uma rodadinha ali na Gurilândia? Andamos, achamos umas casas pra vender. Eu falei, vender não dá. Estamos longe disso daí ainda. Aí roda daqui, achei uma casa pra alugar perto do campo. Olhei, não tem garagem. Aí eu dei a volta assim, na rua.
e vi uma casa com o portão automático. Eu olhei assim, a frente da casa fechada, tinha portão no corredor por causa do nosso cachorro. Falei, o Arnold não gosta que ele fica caro na rua, então o carro já dá. Aí tava com placa de aluguel. Falei, amor, liga aí na imobiliária. Ela ligou, me passou. Falei, tô aqui na rua tal, olhando uma casa. A moça falou, eu acho que já alugou, moço. Eu vou fazer o seguinte, passa o telefone, que eu vou pedir pra corretora entrar em contato com vocês. Falei, tá bom. Desliguei o telefone, devolvi o telefone pra ela, e parou o Renegade do outro lado da rua. Eu tava parado na frente da casa, parou o Renegade aqui. A moça desceu do carro, deu a volta por detrás do nosso carro. Falei, amor, pensou se é a dona da casa? Ela deu a volta e colocou a chave no portão da casa. Eu coloquei a cabecinha de fã, falei, oi. Ela, oi, vocês vieram ver a casa? Falei, não. Acabei de parar aqui, liguei na imobiliária. Ela falou, tem um casal vindo ver. Você quer ver antes deles? Era a dona da casa. Não, era a corretora. A corretora. Eu falei, quero. Aí entramos e a gente estava pedindo o quê? Pra casa ter 3 quartos. Porque eu já queria montar mas a gente precisa montar um consultório, né? Então a casa é legal ter 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque a gente tem uma gata que não conversa com o cachorro. Os dois querem se matar. Então tem que ter um quarto pra gata. É um quarto nosso, da gata e escritório. Aí entramos na casa, juro pra você, Michele, isso daqui brilhou o olho. Falei, amor, aí a casa é que a gente quer, a cozinha americana, tudo com sanca, o primeiro quarto na frente, dá pra montar o consultório, perfeito. Daí a moça falou, Marcos, seguinte, o casal vai vir, se caso der errado, eu te ligo. Aí ela toda alegre, entrando no café, amor, baixa e desce. Não cria expectativa. Vamos deixar as coisas acontecer, se for pra ser, né? Aí tipo assim, passou 1 hora, o Marco, a moça ofereceu uma proposta, o dono da casa não quis, você quer a casa? Falei, quero. Eu já tava nessa onda aí, né? E eu conversando com Deus e falando com o BP, com o Bruno, com o Timido. Falei, Bruno, o cara não ficou com a casa. Só que a casa era R$600 a mais de aluguel do que eu pagava. Falei, meu Deus, cara. Falei, Deus, tá. O senhor tá trazendo. Eu nem procurando eu tava. Então, vamos caminhando. Daí a moça, eu preciso disso. Passei os documentos pra ela no sábado. Segunda-feira, Marco, tá liberada a casa. Falei, meu Deus. Falei, Bruno, liberou a casa. Aprovava, né? Toda casa. Falei, Bruno, liberou a casa, só com aluguel, cara. Falei, irmão, você tá capaz no coração? Falei, tô. Eu tô acompanhando desde o início. Eu tô vendo que foi Deus que pôs aí pra vocês. Se ele pôs, ele paga. Falei, amém. E se mudamos, estamos lá 8 meses. E tudo aconteceu. A gente se mudou, Silvinho. A gente não tinha móveis, porque a casa que eu alugava era tudo de lá os móveis. Sim. Aí eu fui gerente de loja de colchão. Aí um cara que foi vendedor, que vendia colchão pra mim, viu eu postar negócio de consultoria. Ô Marco, tô precisando de consultoria e eu precisando de cama. Pronto, demorou. Eu falei, vamos trocar. Aí o cara veio, começou a fazer a consultoria. No entanto que a cama, o que eu troquei com ele, como era de fábrica, ele passou a preço de custo pra mim, mas a cama hoje que a gente dorme, se eu fosse comprar, tipo, R$5.000 a cama, que é baú, camona, a gente não tinha jogo de quarto, né? Jogo de quarto não tinha móveis na sala, Deus pôs. Eu não tinha escritório, Deus montou. Uhum. Tipo assim, a gente mudou e a casa inteira foi Deus que imobiliou. E assim, absurdo você ir vivendo essas experiências. É que quando a gente tá no meio assim, a gente sempre precisa desse não, cara, vai, né? Dos conselheiros e os ajudantes. E eu sou meio ansioso assim com casa. Por exemplo, se teoricamente nessa área eu sou a mulher da casa, que eu quero ver tudo arrumado, tudo pronto no lugar. Sabe, pra você ficar em paz. Decorador, né? Eu tenho a casa, eu tenho a sala, eu tenho tudo. Então pra mim ficar em paz eu sempre tive que fazer isso daí. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro pra comprar. O que a gente fez? Eu tinha um cartão de crédito que Deus também mandou do Pão de Açúcar, era R$2.000. Falei, amor, a gente consegue comprar essas coisas moderninhas que a galera tá fazendo de pinos para ser nosso armário de cozinha. A minha mãe tem um tampo de vidro fumê, a casa era inteirinha de vidro fumê. Eu pego o tampo, eu compro o pé, as cadeiras. E foi assim. Usa a criatividade. O quarto, não tinha dinheiro para comprar o guarda-roupa. Ela falou, vamos fazer moderno, agora tá usando arara. A gente comprou as araras, fica toda a roupa ali, que eu achei mil maravilha, porque você vê tudo, não fica fedido, não dá cheiro de guardado, porque tá aberto. Fica arrumado. Não amassa. Aí embaixo a gente comprou uns negocinhos de pinos que ficou a sapateira, tudo baratinho, gastamos R$1.600 para pôr o que a gente tinha pra fazer. E o resto Deus imobiliou. Colocou, montou do jeito dele. Ouvir, tem uma instrução, ela é importante. Então, que a gente estava nesse tema falando disso, ouvir, buscar de Deus uma direção, porque, repito, Deus conhece o nosso futuro. Sim. Então, às vezes você entra num lugar que para você fala, não, é isso.
Cara, é tudo que eu sonhei. Só que tem muita gente que sonhou com algumas coisas e que hoje fala assim, cara, cadê seu sonho? Desviou ele do propósito. Esse Ele tá arrebentado, a família dele tá arrebentada, quando existe. Então, assim, a pessoa se perde naquilo. Então precisa entender qual é a vontade de Deus para mim. Deus quer o melhor para mim? Obviamente que Ele quer. Mas nem sempre esse melhor é aquilo que eu quero. Às vezes não casa isso. Então, nós temos, desde que nós viemos, buscado ouvir isso. Eu não estou numa casa grande, um terreno enorme lá, porque só isso que eu queria. Casa pequena eu não ia querer. Não foi isso. Então, Deus que levou para esse caminho. Né? E a gente tem vivido assim, cada dia mais, porque a gente é desafiado também. Porque muitas das vezes acontecem certas coisas que você negocie, né, o seu propósito. Por quê? Porque viver um propósito é doloroso, não é fácil. As pessoas, não, assim, você tem que viver verdade, só que ninguém conta pra você que existem os processos. Ninguém conta isso, né? Assim, ninguém não. Hoje, graças a Deus, a gente vive numa família espiritual que é bem madurinha nisso, estica a gente nisso, então isso é muito importante. Mas os processos que a gente passa nos desafia para ver se o nosso coração está firme nisso mesmo, ou a gente joga a toalha, entendeu? Assim, não, tá dando muito problema. Ninguém conta a história do rolo compressor, né? Talvez o rolo vocês só vem moendo, igual carne moída. Saibam disso quando a pessoa tá num processo de transformação. Vai lá, né? Tá levinho aqui. Tô demais, né? Pera um pouquinho, vou aumentar o peso aí. Já fica difícil. Já tá doendo, já tá, não tô querendo, né? Não quero pular essa etapa. E não tem como pular a etapa. Mas o que nos faz fixar, né, nosso propósito é não tirar o olho daquele que te chamou pro propósito. Porque às vezes é tentador, sabe? Às vezes você tá passando momentos que você fica assim, cara, eu preciso dar um passo aqui e vou contar mais um testemunho. Nós passamos um tempo bem difícil, 2016 aproximadamente. E eu falei pro Michel, puxa vida, nada se abre. Porque tem fase assim também. E aí a gente falou assim, puxa bem, nada se abre, eu precisava de alguma coisa. Nossa, eu não tô me sentindo mais homem. Nenhuma entrevista. Cara, naquela semana, eu falei, Deus, eu preciso de alguma coisa. Um rapaz da divisa com a Argentina, né? Me chama pra fazer uma entrevista. Eu falei, rapaz, de onde esse cara me achou, né? Aí, ó, que ele começou a conversar comigo, eu falei, nossa, Deus, tem coragem de ir pra lá? Acho que não sei. Liguei Michele. O cara conversando comigo, eu pus um monte de empecilho. Falei, olha, se eu for aí, eu já vou avisar você. Isso aqui eu não faço, isso eu não faço. Coisas, obviamente, que não é lícito fazer, mas eu sei que naquela função que eu trabalhava, há coisas desse tipo. Eu falei, não faço isso. Eu vou entrevistar mais 2, eu volto contigo. Eu falei, pronto. Depois de tudo isso que eu falei, o cara não vai querer. Deu alguns minutos, o cara falou assim, você é o cara que eu tava procurando. Eu falei, tá. Foi assim, passa seu CPF. Eu passei o CPF, assim, conversando com ele. Aí o cara mandou a passagem. Já comprou tudo. Comprou a passagem. Nem perguntou nada. Fui pra lá pro sul, fiz a entrevista. Voltei de lá. Tinha uma proposta deles, voltei e falei, meu Deus, e agora? Nós estávamos na casa, num processo de construção. Parecia um acampamento, porque a gente, como a gente pagava aluguel, né? Deu uma garibada lá, dá pra dormir aí dentro? Ele falou assim, você vai aceitar? Eu falei assim, demorou. E a gente pulou lá. Se sobrar pra pôr aí é melhor, né? Era um acampamento, era muito engraçado. E aí quando fiz a entrevista, voltei, falei, bem, e agora? Falei, bem, tô contigo. Falei, agora, será que é pra não largar tudo aqui? Você vê que quando Deus tem, quando a gente tem o coração que tá querendo fazer a vontade de Deus, mesmo que seja uma proposta que seja tentador, mas se não for a vontade de Deus, às vezes você não sabe. Sim. E se você buscar, Deus responde. E nós fizemos um voto, e eu fiz um voto de novo na minha mente. E eu lembrava de uma palavra que Deus tinha falado para um rei chamado Amazias, e ele fez um voto, ele alugou homens para ir para uma guerra. E Deus falou assim, não leva esses homens, que se você levar esses homens, eu vou fazer você cair nessa guerra. Aí o rei pergunta para o profeta, mas o que eu faço do dinheiro que eu já gastei alugando esses homens? Prejuízo, né? Aí o profeta fala para ele assim, mais tem o Senhor para te dar do que isso. Eu fiz essa oração na mente. Falei, Senhor, se não é para eu ir, queria que o Senhor falasse comigo essa palavra.
Cara, nós estávamos num culto. Sexta-feira, nada. Sábado, nada. No domingo, quando finalizando o culto, eu falei, meu Deus, e agora? Se proposto nascer, vou ter que aceitar, porque eu não tenho outra. Na hora de encerrar, a irmã pegou a palavra e falou, quero encerrar aqui, agradeceu todo mundo, eu vou encerrar. E qual a palavra que ela falou? Ela contou o sonho que ela teve e no sonho ela falou, puxa, mas se eu aceitar isso, vou ter que largar tal coisa, Senhor. E aí, faço ou não faço? E Deus falou para mim não largar. E ele falou para mim, leia tal coisa. Ela falou, mas tem o Senhor te dado que isso. Ela citou isso, né? Eu falei, meu Deus. Eu não fui para lá. E logo depois disso, né, não demorou muito, foi quando aí a gente foi para Paranapoema, né, e não, demorou um pouco mais, ficamos um tempo lá, aí apareceu na nossa vida o Vanderlei Cacris, que também chegou na nossa casa, que a gente não conhecia, né, eles assim pessoalmente, não, né, só de vista. mas como a gente vive essa questão da mesa, e é maravilhoso, e a nossa casa sempre foi assim, e eles chegaram lá para fazer um convite pra gente, né? Nós trabalhamos com família. Então, assim, você vê que são propósitos. Se tivesse ido, não ia aparecer a oportunidade. Dentre tantas outras coisas, né? Então, hoje, você vê o cuidado de Deus em coisas que para nós, alguém pode falar assim, cara... É cada detalhezinho. Você é homem. Foi como eu falei, a questão do carrinho de compra, né? Coisas simples, são coisas né? simples. Então, mas se a gente estiver sensível e atento, a gente enxerga tudo. O tempo inteiro. Mas entende que essa questão, assim, como... Nós estamos falando de famílias, né? Sim. Que tem que ser uma preocupação de todo casal, sim, porque não é só nós dois e os nossos filhos, mas uma família, ela está num contexto na sociedade, sim, né? Ela envolve com outras coisas, porque a gente tem relacionamento e o quanto isso Deus vê não só no macro, né? Vamos dizer, no nosso caso, 4 pessoas. Isso, né? Deus vê de tal maneira tão ampla que ele não vê só o agora, ele vê o futuro. E uma coisa que a gente tem, assim, outra para nós é muito importante e Deus colocou em nós essa questão do serviço, né? E nós dedicamos a nossa casa, a nossa família para servir a outras pessoas. E isso para nós é tão maravilhoso, porque a gente olha para, né, as histórias que nós estamos contando. Puxa, quem éramos nós, né? Para hoje, né? O que Deus fez para hoje a gente ser participante de algo tão maravilhoso, de algo assim tão poderoso, que é fazer parte, né? Uma minúscula parte ali no corpo para restaurar. Que Deus tem mais preocupação que seja cuidado, né? Que é o que é o mais importante para ele, a igreja e a família, que é uma ligação direta, né? Direta. Ele vem casar com quem? Com a noiva. Quem que é a noiva? A igreja. Quem que simboliza? O corpo. E o que é isso daí? Significa pra gente hoje trazendo a família, o marido, a mulher, a sua estrutura familiar, né? E a gente sabe que isso é muito importante e é o mais importante hoje de tudo, a gente né? vê A lá base na nossa de tudo, casa, né? as pessoas falam assim, gente, como é que vocês aguentam? Essa semana mesmo, como é que vocês aguentam? Gente, é tanta gente que faz isso. Quando é propósito, fica leve. Propósito. Gente, eu queria agradecer demais vocês terem vindo aqui. Obrigada. Nossa, muito bom. Se deixar, nós vamos ficar o resto do dia aqui conversando. Porque quando a gente vem falar de Deus, e principalmente dessa questão de família, né? Você vai embora. Então eu queria agradecer muito vocês terem vindo. Prazerzaço. Primeira vez que a gente está conseguindo sentar também e conversar. Que pra gente foi bem legal Deus colocar. Eu falo que Deus tem colocado as pessoas da nossa vida em cada estação. Sim. Então vocês estando aqui hoje também, tenho certeza que vocês vão fazer parte de muita coisa da vida nossa aqui a partir de hoje também. Porque a mesa a gente se rasga o coração e se abre e põe tudo pra fora, né? Então, de coração, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós ficamos agradecidos, né, amor? Com certeza. Estamos agradecidos à disposição também, se precisar. E é isso. Deus abençoe. Amém. Finaliza aí, amor, pra nós. Então, se você assistiu esse episódio até o final, deixe seu comentário, deixe seu like, manda pro seu amigo. Não esquece de mandar pro inimigo, porque vai dar uma consertada nele. E até a próxima, galera. Fiquem com Deus. É nóis, tamo junto.